Olá, nação, eu acredito na minha geração. Estamos iniciando agora mais um episódio do Eu Acredito Podcast. Você que chegou em nosso canal, seja muito bem-vindo. Se está aqui pela primeira vez e ainda não é inscrito, já se inscreva em nosso canal, deixa aí o seu like, o seu gostei, ative o sininho de notificações para que você seja notificado todas as vezes que nós estivermos ao vivo e também para que você possa receber em primeira mão todos os cortes que nós fazemos aqui desse podcast. Você que já faz parte da nossa família, muito obrigado por você fazer essa programação toda especial acontecer semanalmente. Você está aqui conosco, interagindo, curtindo, compartilhando, comentando e fazendo o nosso podcast ir além. Porque, de fato, esse podcast acontece por você, para você e para mais ninguém. Toda semana nós estamos aqui com convidados especiais. Hoje não é diferente, porque eu tenho a alegria de trazer a esta mesa mais uma vez um cara que já é parceiro deste podcast, ele faz parte do Eu Acredito. Estou falando do pastor Carlos Eduardo. Pastor Carlos Cadu, mais uma vez, seja bem-vindo ao Eu Acredito Podcast. Bem, amigos, saudações de paz, que alegria poder estar mais uma vez aqui participando desse podcast. Espero que seja edificante, espero que as pessoas sejam alcançadas, né, pelas ideias e por tudo que trouxemos aqui. E que não falte aquela conversa apimentada e boa que a gente sempre tem. Né? Sem polêmica, somos da paz. Eu estava acompanhando, antes de ontem, o Troféu da Salvação, o Troféu Gerando Salvação, que é o troféu dos melhores do ano. Eu achei que tu estaria lá como melhor pregador, melhor entrevistado de podcast, mas eu não te vi lá. Eu estaria lá só se fosse para baixar o porrete naquela gente. Quebrar aqueles troféus. Aquilo é coisa de gente que não tem o que fazer da vida. Aquilo não gera salvação nenhuma. Aquilo gera a autopromoção, gera soberba, gera esse tipo de coisa, né? Quem ostenta, Deus não sustenta. Então, esses negócios de troféu gerando salvação, não gera salvação nenhuma. Gera irritação em quem lê a Bíblia, entende que não tem base bíblica nenhuma para aquela palhaçada que é feita lá. Sabe qual é a verdade? A verdade é o seguinte: quando em Israel tinha a teocracia, que era Deus o governo, então tinha lá Samuel, que era juiz, profeta e sacerdote. Aí Israel viu que todo mundo tinha rei. E ele estava para Samuel, todo mundo tem rei, por que a gente não tem um rei? Nós queremos um rei também. Samuel ficou muito irritado com aquilo, foi falar com Deus e disse, não, Samuel, eles querem um rei? Vamos dar a eles um rei. Resumindo, em suma, nós queremos ter o que o mundo tem sem ser o que eles são. Nós queremos ter o que o mundo tem sem ser o que eles são. Então, assim, essas coisas de troféu tem lá, tem Oscar, tem não sei mais o quê. Lá fora tem. Isso é para o mundo, irmãos. Porque isso é o que Satanás apresentou para Jesus em Mateus 4. Satanás apresentou duas glórias. A glória do templo, quando colocou Jesus na parte mais alta do templo, que é o pináculo, e falou para Jesus, te joga daqui para baixo, te mata. Porque quando é o diabo que coloca alguém no altar, ou na parte mais alta do templo, essa pessoa tende a suicidar-se. Porque o suicídio é uma proposta de Satanás. Depois Jesus recusou, ele apresentou a glória do mundo, levou Jesus no alto do monte e apresentou toda a glória do mundo. Então existe esse tipo de glória que não provém de Deus. Esse tipo de honra que eles falam, de reconhecimento, não provém de Deus. Se você quiser ver a lista de heróis, leia Hebreus capítulo 11, tem uma lista de heróis lá. Qual o troféu que Moisés recebeu? Perseguição. José, cisterna. Né? Diz lá que o troféu de alguns foram ser cerrados ao meio, perderem seus filhos, ser tragado por feras. Então, essa geração mimizenta, nojenta e Nutella que vive atrás disso é uma geração que não... Mas qual seria a motivação da proposta? Não seria interessante dar um troféu para aquelas pessoas que estão gerando salvação para outras? Rapaz, primeiro você não gera salvação. Quem gera salvação é Jesus, né? Você só anuncia a salvação. Você não gera nada. Gerar salvação, você não gera salvação.
Quem gera a salvação é Jesus. Ah, mas a intenção é ver... Mas tá, quantos ímpios tem lá? Quantas pessoas não crentes tem lá? Nenhuma. Aquilo é uma promoção, é uma festa de crente para saírem ali e tal, e com troféu e aquela coisa. Troféu, não tem ninguém disputando campeonato, pô. Troféu do quê? Só vocês comemorarem o tanto de dinheiro que eles ganham às custas da igreja, que essas ofertas absurdas que eles cobram das igrejas aí, que eu também não sou contra, porque você tem quem paga, tem quem pede, tem quem paga, tem, então tá tudo certo. Mas não existe esse negócio, biblicamente não tem, assim, não tem lógica, aquilo não edifica ninguém. Mas vamos lá, para o secular. Não é querendo fazer uma comparação com aquilo que é do mundo, trazendo para a igreja. Mas no secular tem o prêmio para os melhores do ano. Categoria imprensa, categoria programa televisivo, categoria rádio, categoria influencer e etc. É pejorativo ter um troféu melhor do ano para alguém que faz parte da igreja? Porque nós temos bons cantores, nós temos boas bandas, nós temos imprensa. Eu até acredito que deveria ter a categoria podcasts gospel para receber um troféu também. É que você gosta Você gosta da ostentação. Não gosto, eu só estou perguntando aqui. Dá ideia. Dá ideia, só dá ideia. Eles daqui a pouco vai ter o podcast, melhor podcast do Brasil, o troféu podcast. Cara, isso é um besterol sem nexo, sem base bíblica, que não edifica ninguém. Quem é que define quem é melhor pregador do ano? Quem é que define o melhor cantor do ano? Quem é que define a melhor banda do ano? Quem é que define isso? Quem que escolhe? Quem que faz essas escolhas? Quem que escolhe? Se fosse para escolher, vamos supor que quem tinha que escolher era a igreja, o povo da igreja, a igreja. Não é meia dúzia de pateta que escolhe lá e tal. Eu sei até de uns que compra para ser escolhido lá, melhor rádio do ano, melhor não sei o quê do ano. Para quê? Isso é uma autopromoção desnecessária que não leva ninguém a lugar nenhum. Não exalta Cristo. Não exalta Cristo. Não salva ninguém. Não edifica ninguém. É só para massagear o ego humano. Pronto, é isso aí. Está tendo até uma polêmica em volta disso aí, porque no troféu Gerando Salvação do ano passado, o Yuji Tamashiro, o garoto do PlayStation que se converteu, e glória a Deus pela vida dele, ele assumiu a oportunidade e falou, eu estou aqui... Ele era novo convertido praticamente na época, e falou, eu não vi ninguém orando desde que iniciou. Aí está tendo uma polêmica, porque agora, nesse ano, a organizadora lá do programa, a Raquel Santiago, acabou citando o Yuji. Falou, da outra vez o Yuji veio aqui, eu respeito muito, e ele falou que não estava tendo oração. Mas eu quero provar o contrário, mesmo te respeitando. Esses cantores que estão aqui, cada música foi desenvolvida em oração. Mas o Yuji tinha falado que não houve oração para iniciar o programa, né? Mas eu não sei para quê. Para que tem que ter oração? Para receber a bênção de Deus antes mas de bênção de Deus, porque não é Deus que está sendo glorificado lá, é o homem. Não cabe Deus. Ali é uma coisa antropocêntrica, não é cristocêntrica. É antropocêntrica. Ali é o homem em evidência. É glória ao homem. É uma exaltação ao homem. O melhor do ano, a melhor do ano, a melhor música do ano. Né? Então, cara, como que você vai receber o prêmio de melhor música do ano? Primeiro, a inspiração não é sua. A letra também não é sua. Tudo que você faz lá é por ele, para ele, sem ele, nada do que foi feito se fez. Então não tem porquê. Cara, me prova na Bíblia alguém que recebeu o troféu, cara. Não tem, irmão. Lê Hebreus 11. Mas aquelas pessoas ali, através do talento recebido de Deus, eles não glorificam a Deus de alguma forma? Por exemplo, a Bíblia diz assim que Deus deu fama a Josué e a fama de Josué corria pela terra. Essa fama de Josué que corria pela terra não glorificava a Deus que tinha dado essa fama para Josué? Glorifica, mas você viu Josué recebendo troféu? É. A fama de Jesus também correu por toda parte. E quando os caras quiseram fazer ele rei, o que ele fez? Lê lá João capítulo 6, depois da multiplicação dos pães, aquela coisa toda, primeiro pau. A Bíblia diz assim, que quando pegaram Jesus para fazê-lo rei, ele diz assim, e queriam arrebatá-lo para fazer rei. A Bíblia diz que Jesus saiu dali e foi para o monte orar. Essa gente não tinha que receber troféu. Depois de um grande culto, de um grande evento, eles deveriam ir para o monte orar, deveriam ir para casa orar. Devia glorificar a Deus, transferir a glória para quem é de direito. Entendeu? Não tem essa, cara. João Batista chega, os caras já dizem assim, ei, João Batista, você é o Cristo? Ele disse, estou fora. Você está acima da média? Ele disse, também não estou. Você é o cara? Ele disse, não sou nada, eu sou só uma voz.
Do que clama. Eu sou a voz do que clama no deserto. Tá? Aí quando os caras dizem, Jesus está batizando mais gente que você. Tá tudo certo. Que ele cresça, que eu diminua. Você viu João Batista recebendo troféu? Não, mas você ouviu Jesus falando dele. É. Porque, cara, quando Deus quer te promover, ele fala bem de você. Ele falou bem de Abraão. Abraão é meu amigo. Falou bem de Jó, Ele falou bem de Jó. Entendeu? É ele que fala bem. Você não precisa de alguém. Sabe, o problema é que a gente está querendo ser louvado, elogiado, tá? Querendo receber uma glória que não nos cabe. É uma glória que não nos cabe, não cabe a nós. Troféu, medalhas e tal. Aí vão tudo lá emprequitado e tal. Eu vi esse Scott que tem, aquela Vitória que estava sumida, né, até agora diz que é candidata a vereadora. Tá vendo como que é para autopromoção? Não é para a glória de Deus, cara. O cara aparece, destaca, explode para quê? Para uma autopromoção. Para uma glória própria. Agora é candidata a vereadora do Tuporanga. Seu amigo, seu fã, seu ídolo, sei lá o que é seu, né? Que você tem um fã-clube, tem foto dele na sua casa, post, tudo. Marco Feliciano. Ele é meu pai na fé, meu pai na fé. Para tentar promover o candidato dele em São Paulo, que chama Roberto Marinho, aí mudou, agora é Roberto Feliciano. Mas o Feliciano é filho dele mesmo, o Roberto. É filho dele, daquela idade? É filho na fé, né? Aí tem que mudar o nome para ser filho na fé? Mas é interessante. Vai te catar, Fábio. É a consideração que o Roberto tem pelo pastor. Não é consideração, irmão. É para fazer média, é para enganar povo, é para ganhar voto. Se o pastor Marco quisesse, Deus eu também colocaria Fábio Feliciano. E queira Deus que perca a eleição em São Paulo. Não fala isso, não. O Roberto merece ganhar. Roberto, que merece por quê? Fez o quê pro São Paulo, irmão? Outra coisa, campanha eleitoral não é por merecimento, é por competência. Tem competência, é competente, não é só porque é bonito, só porque é famoso, é uma autopromoção, essa miséria. O cara abdica do evangelho, abdica do ministério para se autopromover. Aí depois que fala, meus irmãos, os homens de Deus não me inspiram. Então se inspira em Billy Graham. Que uma junta de conciliação dos Estados Unidos, tem até Billy Graham, disse, nós sabemos do canon moral que o senhor exerce aqui nos Estados Unidos, o respeito que o senhor tem, queremos convidar o senhor para ser presidente, candidato à presidência dos Estados Unidos da América. Ele disse, muito obrigado, estou lisonjeado pelo convite, mas para mim é uma humilhação deixar de ser ministro do Evangelho para me tornar político ou presidente dos Estados Unidos da América. Então assim, não pode, porque não pode ser, pode ser. Mas você usa daquilo que Deus te deu para uma autopromoção. E todas as vezes que alguém usa do que Deus dá para autopromoção, leia a Bíblia. Aquele imbecil daquele Davi, que foi querer contar o povo, fazer censo, trouxe desgraça no meio do povo, anjos matando o povo, peste. Por quê? Porque era uma autopromoção. Aí o Natan da terra disse assim, Deus manda falar uma coisa para você. Lembra de onde você saiu. Eu te tirei de trás das ovelhas malhadas, engrandeci teu nome e te dei um nome que só os grandes têm na terra. É Deus que dá o nome, não é para sua autopromoção. Eu não cheguei aonde cheguei para a autopromoção. Ninguém que Deus escolheu, se é que Deus escolheu, chegou aonde chegou para a autopromoção. É isso que o povo não entende. Aí tem um troféu para promover o melhor louvor, a melhor música. É Deus que tem que definir se a música é boa ou não. Porque não é cantado para ele, não é louvado para ele, não é para ele. Ele define se é bom ou não. Ele que define como é que é ser adorado, se ele achou que a música presta, que tem umas que não valem nada. Cantado nas igrejas, aí só para encher a paciência. Aí quer falar das igrejas, a igreja de parede preta repete toda vez a mesma coisa. Um monte de gente repete a mesma coisa. Dá-lhe Salmo 136, é um monte de repetição. Abriu uma vermelha, porque a sua misericórdia durou para sempre. Matou o farol aos seus cabelos, porque a sua misericórdia durou para sempre. Deu fim a Og, rei de Bazã, porque a sua misericórdia... É um monte de repetição, ué. Dá-lhe Deuteronômio, é um monte de repetição do que já falou lá em Levítico, em Números, Crônicas. É repetição. Mas repetição. E o Paulo disse, não me canso de dizer as mesmas coisas. Mas como não é do manto do Pentecostes, ele quer falar mal das igrejas pretas, quer falar mal de não sei o quê. Então assim, cara, esse negócio de troféu é uma palhaçada, é uma perca de tempo. E aí, quem é o dono desse troféu? Aquele Santiago, o apóstolo. Que apóstolo de quem? Quem levou? Tem um monte de... Inclusive tem um apóstolo que vem aqui no seu podcast aqui, que manda os clientes consultar as coisas no Google. Vai te catar, apóstolo que consulta no Google. Toda bebida é consagrada ao diabo. Tá na onde? Vem no Google. Que no Google? Quem que levanta esses caras, apóstolo?
Ai, pastor Carlos, sou o melhor. Então, o homem, tu acredita, dentro dessa perspectiva, que não deve ter reconhecimento. Quer reconhecimento, morre, vai pro IML lá. É só a família vai reconhecer o defunto lá. Eu sempre ouvi, na verdade, que nós não deveríamos buscar a fama, mas o reconhecimento nós deveríamos desejar pelo trabalho que nós desenvolvemos, pela conduta ilibada, pelo chamado que temos, pela vocação que nós temos. Você não precisa desejar. E o reconhecimento quem dá é Deus. Você também precisa você não precisa reconhecer fama, nada, irmão. Essa fama é tudo louca. Primeiro que esse povo que te elogia é tudo mentiroso. Quando Davi matou Golias, as mulheres cantaram a música mentirosa. Saul feriu milhares, Davi 10 mil. Mentira, ele só matou Golias. Ele não tinha matado mais gente que Saul até ali, porque Saul ainda lutou contra os amonitas lá. Tal. A música mentirosa. Você viu Davi recebendo troféu porque matou Golias, cara? Não, ele recebeu, fez 3 tentativas de homicídio com o sogro querendo matar ele. Mas ele recebeu a recompensa, ele casou teve que com pular Mical, pela janela. Ficou sem Casou com imposto. Mical, aí o sogro tomou Mical e deu pro amigo dele. Ficou sem imposto, a família ficou sem imposto, não ficou? Ele continuou pobre. O que adianta ser rico e foragido, morando em caverna, babando na baba igual louco, morando na terra dos filisteus? Que riqueza que Davi teve, meu amigo? Então ele ficou rico depois. Mas então ele não teve nenhuma recompensa por matar o gigante Golias. Qual recompensa que ele teve? Foi Biblicamente lá, teve, não cortou teve? sempre. O cara queria que ele cortasse 100 prepúcios filisteu, cortou 200. Trouxe os prepúcios. Aí teve que pular da janela da casa e depois o sogro deu a esposa pro melhor amigo. Qual a recompensa que ele teve, cara? A família dele vivia foragida. Foi encontrar com ele dentro da caverna de Adulão pra dar um abraço nele. Um rico que teve que pedir comida pro esposo de Batseba, que me fugiu da mente o nome. Urias. Não, De Betseba, Urias, vai. Não, de Batseba não era Urias. Ah, não. De Betseba, sim. Urias. Não, digo de Abigail. De Abigail? É, de Abigail. Abigail não Abigail, esqueci o nome dele agora. Teve que ir lá pedir, o cara disse, nem conheço esse cara aí. Aí a mulher foi lá, não, meu marido é doido, mano. Dá uma segurada aí e tal. Aí deu uma ajudinha lá e tal. Cara, esse era o Davi. O cara matou Golias e viveu foragido muitos anos. Até assumir o trono. Entendeu? Ele matou Golias com 17, foi ungido em torno dessa idade, 14, 17 anos. Assumiu o trono, tinha 30 anos. Quanto tempo foi? Da unção ao trono. Você está entendendo? E que reconhecimento que teve. E depois que você entrou no trono, você ainda quis tomar o trono ainda. Os caras que andou com Davi, que ele não pediu para andar com ele, lê 1 Samuel capítulo 30, a Bíblia diz que quando Ziclag foi invadido, eles voltaram e as filhas deles tinham levado, os jovens tinham sido levados, os velhos tinham sido levados e as mulheres tinham sido levadas. Diz a Bíblia que os caras que estavam com ele na mesma situação que ele queriam apedrejar ele. Esse é o troféu que Davi recebeu. Então, assim, irmão, a gente está correndo atrás de coisa que, cara, que é daqui, que é da terra, cara. É esse galardão que você quer? Não. Tá dado, irmão. Se é esse galardão, beleza. Você vai lá no troféu Geração, criado pelo apóstolo Valdomiro Santiago. Não, pela filha, né? Pela fé, é toda uma coisa só, que não tem o que fazer. Com a igreja aqui também, pregar o evangelho. Aí, fazer cesta básica, vai para as tavelas pregar, ganhar um para Jesus. Né? Porque o apóstolo vive amaldiçoando todo mundo. Se você não gosta dele, amaldiçoa. Agora amaldiçoa Eduardo Costa. Maldição sem causa não pega. Porque ele acha que ele é apóstolo, pode amaldiçoar todo mundo. É um bobo. Nem Deus andou amaldiçoando todo mundo. Deus só para assim, ó, quem eu amaldiçoar, está amaldiçoado. Não é eu sei que amaldiçoa não, meu irmão, é Deus. E porque o cara não falou mal de mim, é o espírito do Xandão. Falou mal, agora vai, tá censurado. Falou mal, tá amaldiçoado. Sabe o que é isso aí? É esse abuso de autoridade que tem nas igrejas hoje dos pastores. Você não pode falar de pastor. Ai, daquele que tocar no ungido. Mas todo mundo é ungido, cara. Tá lá em João, 1 João. Vós tendes a unção do santo, sabeis tudo. Agora tem um monte de gente que quer dar carteirada. Quer dar unjada. Olha, tocou na minha unção. Olha, não toqueis os ungidos. Quem toca no ungido, olha. Ai, verdade, não posso falar mais nada, porque ele é ungido. Isso é uma censura ministerial, que você não pode falar, que você pensa que senão o Xandão gospel ministerial entra em ação e te queima, te barra, te censura. Tocou no giro, vai para... irmão, dá uma segurada aí, vai. E aqueles pastores que amaldiçoou o membro da igreja que foi visitar a outra? Essa maldição pega? A maldição volta para ele. Porque tá maldição mesmo, não é dono de membro, é?
É os caras que são os amantes da igreja, da noiva. Porque tu sabe que tem aqueles que não permitem o membro da igreja visitar, nem Tem, visitar, né? esses são os dementes, que sabe-se lá por que estão no cargo, que mandam na igreja, são os donos da igreja. Sabe o que acontece? Vou dizer uma coisa pra você. Nós temos uma geração, que você que gosta dessa palavra, nós temos a geração. Tu tá usando bastante ela hoje. Geração. Eu acho que ele tá andando comigo, aí começou a... Deus me livre. Minha geração, É bem a nossa geração. geração. Nossa geração. A geração que eu faço parte. Porque Deus vai levantar uma geração. Isso é uma mentira deslavada, que eu não sei aonde que inventaram que Deus vai levantar a geração. Não vai levantar nenhuma geração. Essa geração aqui, por mais horrorosa que seja, é a geração do arrebatamento, irmão. É daqui pro céu, daqui pro inferno. É o que tem. Então esse povo tem esses líderes que sofrem da enfermidade de Naamã. Fora de casa, todo mundo quer ser eles. Quer ser heróis. Todo mundo, nossa, que pastor. Dentro de casa, quando ele tira o paletó e a gravata, a família vê a lepra que ele tem. São maridos que tratam mal suas esposas. Meu irmão, o que tem de esposa de pastor que precisa passar por psicólogo? O que tem de esposa de pastor sofrendo depressão? Porque o marido trata mal e chega na porta da igreja, segura na mão da irmã. Os caras que deviam ser denunciados. Os caras que tratam a mulher como lixo. Trata a esposa como se não fosse nada. Mas não larga dela e não deixa ela largar, porque ele precisa daquilo ali. O altar. O altar é a vida dele. E todo mundo que faz do altar a vida morre. Porque o altar não pode ser sua vida. A sua vida que tem que ser um altar. Tá? Então esses caras, eu tenho um monte de irmã, do mesmo jeito que eu falei aqui no podcast que eu vim, que tem um monte de filhos de pastores, que tem ojeriza a igreja, tem um monte de mulheres de pastores em depressão profunda, porque são maltratadas pelos maridos, que são heróis pro povo e leprosos em casa. Meu Deus do céu, isso é forte. E felizmente é real. É o que tem. E os bonitos. E assim, eles são doutrinadores, sabe? Eles pregam, é pecado, essa barba é pecado, mas são adúlteros. Tem cheio de casos aí. Essa barba é pecado. Essa barba, você não pode pregar de barba aqui, tá? Você não pode, você não pode vir aqui sem gravata, tal, porque nós temos uma ética de paletó e gravata. O maior ladrão desse país usa paletó e gravata. Sinal que paletó e gravata não quer dizer nada. O ditador da toga desse país usa paletó e gravata. Paletó e gravata não quer dizer absolutamente nada. Absolutamente nada. Não te dá mais unção, menos unção, porque você usa paletó e gravata. Ter barba não te dá mais unção, menos unção, porque você usa. Tem tanta gente que usa barba e tem unção, e tanta gente que não usa barba e não sabe nem quem são. Nós não sabemos nem quem são. Porque uns são, outros não são. E tem uns que tem unção. Certo, boa. você entendeu? Boa. Mas essa questão sobre abuso de autoridade eclesiástica, abuso de autoridade espiritual, está sendo muito real no Brasil e está havendo essa exposição agora. Existe mesmo esse abuso de autoridade eclesiástica? Porque agora tem os pais, né? Tem a doutrina da paternidade. Eu sou seu pai. Seu pai? Você não me gerou? Cara, você não me gerou. Sou seu pai. O apóstolo Paulo disse assim, ó, que ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de culto aos anjos, não sei mais o quê. Tem gente que quer dominar você, cara. Quer dominar você a seu bel prazer. Ele quer dizer o que você tem que fazer, onde você tem que ir, qual igreja você pode ir, qual igreja você não pode ir. Faz isso aqui, faz aquilo lá. Não, ninguém tem domínio sobre ninguém. Ninguém tem domínio. Nós não estamos aqui para sermos dominados por homens. Nós reconhecemos a autoridade que Deus deu a esses homens. Mas esses homens não podem manipular. Líderes verdadeiros inspiram, ditadores manipulam. Tem uns que humilham os voluntários, né? Humilha porque são donos da igreja, né? Se acham donos da igreja e tal. E eles se acham direito de humilhar as pessoas, né? E se impõem nos aniversários deles, tem que levar envelope com muito dinheiro. Se você der um presente, eles não aceitam. Cara, pra onde nós vai parar? E esses mesmos caras querem falar de corrupção no Brasil. Sendo que esses dias o pastor Zé Wellington, com quase 90 anos de idade, estava em São Bernardo do Campo, pedindo voto para um prefeito do PT.
Que diabo é de esquerda? Pastor Zé Wellington pediu? Tá lá no vídeo, lá, assiste lá. Meu amigo, nós não votamos em partido, votamos em pessoa. E eu tenho ele lá, o filho dele, falando que o PT é o Partido das Trevas. Agora o PT em São Bernardo do Campo é bom, porque o cara é amigo dele. Tá ganhando quanto pra pedir voto pro cara? Eu não acredito que o pastor Zé Wellington... Vai ver na internet aí, tá aí, não acredita. Não acredito por quê? Você acha que o pastor Zé Wellington tem um homem de Deus, claro. O homem de Deus também falha, cara. Davi, o homem de Deus, adulterou, mandou matar o marido da mulher pra ficar com a mulher. Mas falha e nós temos que julgar e apontar o cara por causa de um erro que cometeu? Imagina, não podemos condená-lo, julgar podemos. Onde você na Bíblia que não pode julgar? Não julgueis para que não seja julgado. Exatamente. Mas você já leu o contexto? Você pega só esse versículo. O que está escrito no contexto, para eu entender? À medida que você medir, você deve ser medido. O que está dizendo lá? Que um ladrão não pode julgar outro ladrão. Por exemplo, o Lula não pode julgar o Alckmin, porque são dois ladrões. Ladrão não julga ladrão. Então o Alckmin... Se você não é ladrão, você pode julgar. Está escrito na Bíblia, irmão. Você vai julgar os anjos? Ou Paulo errou quando ele disse que nós julgaremos os anjos? Tem dois caminhos. O estreito e o largo. Qual que você escolhe? Estreito. Por que você escolhe o estreito? Porque você julgou que o largo não é bom. Então você julga. Tá? E também disse que a gente pode julgar pela reta justiça, né? Então. O que seria julgar pela reta justiça? Isso aí. O pastor Zé Wellington passou o ano inteiro falando, não vote no PT, o PT é Partido das Trevas e não sei o quê. Ele e o filho dele. Aí, depois que agora o cara que é candidato a São Bernardo do Campo é amigo dele, que é do PT, agora pode. Então a reta justiça é essa. Meu filho, o senhor tem que ter um peso e uma medida. Se o senhor não tem um peso e uma medida, pra mim o senhor é de esquerda. Esse monte de gente que fica agora defendendo, tem um monte de gente defendendo o Bolsonaro. Ah, eu sou conservador. Cara que pra mim gritou, Lula, presidente do Brasil, pra mim não é conservador, irmão. Mas pode ser que na época que o... Na época o Lula... Na época, o camarada não sabia dessas ideologias. Depois que descobriu, o cara... Não, porque na verdade o partido do PT foi fundado em 2010, né? Ninguém sabia quem era o Lula, né, irmão? Você foi enganado pelo Lula, já votou nele? Nunca votou no Lula? Graças a Deus, não, irmão. Eu já fui enganado pelo Lula. Você é um tonto, a minha mãe... A pessoa que consegue ser enganada pelo Lula... Irmão, a minha mãe... Sair igual o Magno Malta saiu fazendo campanha pra Dilma... Ah, irmão, sinceramente... A minha mãe lá na Bahia disse que eu só comi bolacha depois do governo Lula, pô. Então, lá na Bahia as pessoas foram muito beneficiadas pelo sistema de assistencialismo do governo. Então, mas é mesmo, esse sistema assistencialismo não é do Lula, é de Faraó, que dava carne pro povo comer e fazia deles escravos e matava os filhos deles. E mesmo assim, eles ficavam com saudade do Egito. Isso é o sistema, né, irmão? Isso sempre existiu. O povo rala igual um pobre, trabalha igual um burro, tá? Aí ganha uma cesta básica lá. Ai, meu Deus, que presidente bom. É o povo de Israel. Ah, lá no Egito tinha carne, mas era sofria igual um escravo lá. Ele inventou hora extra. Tá na Bíblia, é só você ler. Faraó inventou hora extra, carga horária. Ele aumentou o horário de trabalho, ele não dava mais tijolo, não dava mais nada. O povo que tinha que ir ralar. E aí eles ralavam, comiam o marido apanhado para chegar em casa, não ter condição de fazer sexo com a mulher e gerar filho. Ele fez duas perseguições, uma externa e uma interna. E o povo estava com saudade do Egito. Então o povo que estava com saudade do Lula tá aí, o Lula tá aí de novo, irmão. Liberando picanha para todo mundo e tal. Sua mãe tá comendo picanha? Seus parentes na Bahia estão comendo picanha? Ou ainda estão comendo bolacha? Tá vivendo bem, tá vivendo bem. Ele falou que agora o pobre tem que comer frango. Tá bom, abóbora. Né? Abóbora, vai comer tanto frango que vai sair pena debaixo do braço. E ele torrando dinheiro do povo aí. Interessante que perseguiram bastante o governo Bolsonaro por causa das queimadas, né? E nunca houve tanta queimada no Brasil como tá vendo agora. Pois é. Mais queimada que as queimadas, quem tá queimado é o Bolsonaro. Bolsonaro tá queimado? Pra mim tá. Por quê? Mas tu sempre não foi um cara bolsonarista que defendeu o Bolsonaro? Não, existe uma coisa diferente de ser bolsonarista e votar no Bolsonaro. Você votou no Bolsonaro e não é bolsonarista? Não, são duas coisas totalmente diferentes. Mas na época você defendeu o Bolsonaro com unhas e Eu defendo o Bolsonaro até hoje. Fez propaganda eleitoral pro Bolsonaro. Faço até hoje. Fez campanha de graça pra ele. Não fiz campanha. Não ganhei nada fazer campanha pra ele. Não, mas aí você falava do Bolsonaro para as pessoas votarem. Exatamente. Você usava a sua influência pra ganhar voto do Bolsonaro. Isso exatamente. É fiz. Como exatamente. que agora... Vou dizer uma coisa pra você. Bolsonarista é gente apaixonada, que não consegue enxergar o erro de uma liderança como o Bolsonaro. Minha opinião, o Bolsonaro cometeu vários erros. Quando é que o Bolsonaro deixou de ser líder da direita? Para mim. Quando ele quis colocar o Ramagem como ministro da Defesa, o STF barrou, mesmo ele tendo Constituição a seu favor, ele arregou. Na manifestação, e eu posso falar porque eu fui, na manifestação de 7 de setembro, eu fui em quase todas que ele fez. 7 de setembro, na Avenida Paulista,
Uma delas, Bolsonaro gritou no palanque: Alexandre de Moraes, seu canalha. Se o povo disser sim, eu faço. O povo disse sim. Ele escreveu uma cartinha para Alexandre de Moraes pedindo desculpa, estava muito emocionado, tal. O Temer foi lá, fez uma ponte. Então, assim, ó, a liderança do Bolsonaro começou a minar com essas coisas. Agora eu vou para a Bíblia. Quando Deus disse que ia destruir o povo de Israel no deserto, Moisés, como líder, se colocou à frente do povo e disse: se o senhor for matar essa gente, pode riscar meu nome do livro da vida. Isso é líder. Quando o povo estava na frente do quartel, o Bolsonaro estava nos Estados Unidos. Só mais uma. Dia 7 de setembro agora teve manifestação. Pastor Silas Malafaia pediu impeachment de Alexandre de Moraes. Nicolas pediu impeachment de Alexandre de Moraes. Carla Secato pediu impeachment de Alexandre de Moraes. E o Bolsonaro pediu só anistia e fez um vídeo há pouco, dizendo que: ô, Alexandre de Moraes, amolece o coração, cara. Fizer o impeachment, eu sou contra o impeachment, vai ficar muito ruim. Que líder que é esse, irmão? Que vai contra o desejo do povo? Ah, então se ele se candidatar em 2026, você não vota nele. Voto. Mas, minha opinião, líder, não é mais. Ele é um representante da direita. A direita no Brasil não tem líder. Primeiro porque não tem direita no Brasil. Não tem direita no Brasil? Não. E esse movimento que está havendo aí? Não, isso é só um movimento, um rascunho de direita, de gente desunida, que cada um querendo o seu próprio bem. Aí a Carla Secato fala mal de não sei quem, o Nicolas fala mal de não sei quem, o fulano fala mal de não sei quem, aí a direita... Você já viu a esquerda? Quem é o líder da esquerda hoje no Brasil? Lula. Pronto. Você já viu alguém da esquerda ser contra a esquerda? Você já viu alguém da direita ser contra a direita? Já. Pronto. Você já viu alguém da esquerda apoiar alguém da direita? Não. Mas você vai ver alguém da direita apoiar alguém da esquerda. O que o Ricardo Nunes é em São Paulo? É esquerda. Ele é MDB. Quem que apoia ele? Bolsonaro e o PL. E parte de grandes deputados. Ah, mas é que não tinha opção. Tinha o Ricardo Salles, que eles não quiseram colocar lá, que era de direita. Aí o Marçal entrou. É. Que eu também vi as minhas dúvidas quanto a Marçal ser de direita. Até. Mas as minhas dúvidas não é porque ele nunca fez nenhuma manifestação. Ah, porque ele nunca falou mal da Alexandre de Moraes. Porque isso não faz você ser de direita, você ser de esquerda, cara. Entendeu? Mas se a pauta da direita agora é pedir o impeachment de Alexandre de Moraes e o Marçal não se posiciona a respeito disso... Tá, mas ele foge da pauta da direita, tudo não bem, foge? mas ele se posicionar a respeito disso ou não, não faz dele ser de direita ou ser de esquerda. Entendeu? Eu não acho que ele é de direita. Eu acho que ele está surfando na onda. Por quê? Lá na manifestação do 7 de setembro que teve, a última, ele estava lá? Não. Porque ele tinha uma viagem agendada para pegar alguns códigos de segurança, né? É o que ele viajou, ele foi lá. Tá, eu não sei, eu não estava no avião com ele. Como é o nome do país? El Salvador. El Salvador. Tá. Então, assim, se você vê, tem um rapaz aí que jantou com o pastor, eu esqueci o nome dele, que estava num jantar com o pastor Silas, e o pastor Silas, o rapaz mostrou o WhatsApp, mandou para ele: você vai estar na manifestação? Ele não respondeu. O cara mandou de novo: você vai estar na manifestação? Ele não respondeu. Ué, se ele não estaria na manifestação e estaria lá, era simples. Falou: pastor Silas, fala, pastor Silas, que eu vou estar em El Salvador, e se eu chegar a tempo, eu vou. Eu tenho certeza que se ele tivesse feito isso, mesmo chegando atrasado, como ele chegou, talvez ele teria acesso ao palco. Mas o que ele fez? Ele não avisou, não respondeu, não teve acesso ao palco, que eu também não daria acesso ao palco para ele, porque já tinha acabado a manifestação. Aí ele fez algo horroroso, né? Que aí ele ficou lá fazendo M e tal, aquela coisa toda. Aí depois postou uma foto com aquela multidão da Paulista e uma foto do Lula, como se ele tivesse promovido a manifestação. Depois viu que tinha feito M, e aí apagou, porque o Nicolas Telé intimou ele. Então, assim, não dá para você confiar que um cara desse é de direita, velho. Entendeu? Não dá para você confiar com um cara desse de direita. Um cara que... Outra coisa, a direita é contra a parada gay? Sim. Então, ele diz que em São Paulo não tem problema ter parada gay se ele for prefeito. Mas ele disse: não, se tiver dinheiro pode fazer. Disse: não tem que fazer. Porque na minha cidade, o prefeito da minha cidade tirou o dinheiro que era investido no carnaval.
Mas um prefeito não tem que governar para todos, pô? Governa para todos, mas é um dinheiro que é desperdiçado. Você viu o Crivella pagando carnaval no Rio de Janeiro? Não pagou para ninguém. Isso é para todos? Esse dinheiro beneficia a sociedade? Mas isso foi na época da pandemia que estava passando por uma crise, não foi? Não, foi antes. Isso ajuda o que a comunidade como um todo? Promove saúde pública, promove educação, promove bem, uma passeada LGBT? O carnaval promove isso? Não. Promove prostituição, promove promiscuidade, promove zombaria, promove blasfêmia, promove um monte de coisa contra as religiões, como já fizeram no Rio de Janeiro. Então, assim, ele tem que decidir o que ele quer da vida. Não é falar assim, sou conservador, porque virou moda ser conservador, é igual moda falar que o cara é evangélico. Porque todo mundo nesse país é evangélico. A Tami é evangélica. Vai na cidade de refúgio. Então é evangélica, sou evangélica. Porque virou moda. Porque virou moda ser evangélica. É a Tami ou o Tami? Não sei o que é aquilo. É o Tome. É o Tome, Tami, sei lá, Tamag, o que é aquilo? Tamar é bíblico. Porque ela nem se define o que quer. Esse dia estava falando que estava arrependido de ser homem. Não precisa se arrepender de ser homem. Ela nunca foi homem. Ela nasceu mulher. Tá, mas vamos voltar aqui. Um prefeito, ele governa para todos. Se tem um grupo, entre aspas, eu não sou defensor de parada gay, não. Eu sou totalmente contra. Tá na quase verdade, né? Não, né? eu me posiciono contra. Mas eu estou me colocando aqui no lugar de uma pessoa que acaba defendendo. Se tem um grupo que está lutando por direitos, é claro, sem tirar o exagero que eles fazem, que eles cometem e tal. E alguns prefeitos já permitiram essa emenda de alguns valores para essa passeata, como permite também para a Marcha para Jesus. Enfim, não se tornou algo cultural da cidade e não tem que ter um valor para eles, enfim, fazer a passeata deles? Não tem que ter valor para passeata gay, não tem que ter valor para Marcha para Jesus. E tem. Não tem que ter valor para ninguém. Mas tem, não tem? Para Marcha para Jesus? Deve ter, eu não sei, eu não participo. Nunca participei. Mas se tem, tá errado. Porque o pau que bate no Chico bate no Francisco, né? Eu seria incoerente se chegasse aqui e falasse que eu acho errado ter dinheiro para marcha LGBTQWXYA+. Sabe todas as letras, hein? É quase abecedário inteiro. E dizer que sou a favor da Marcha para Jesus. Não sou a favor. Não tem que ter dinheiro. Não tem que ter dinheiro, irmão, para ninguém. A igreja quer fazer sua marcha? Junta aquele tanto de pastor, não tem conselho de pastores? Pague. O LGBTQWXYHJKLMNOPQRSWTUDXZ, mais, pague. A marcha da maconha, pague. Do Exu, que tem também, né? Pague, do Satanás, do Cramunhão, do virado no Saci. Pague. Quem quiser fazer manifestação, que pague a sua manifestação. Que pague a sua marcha. O dinheiro é para educação, o dinheiro deve ser para a saúde, o dinheiro deve ser investido para isso. Eu não pago imposto para a Marcha para Cristo, como não pago imposto para a Marcha da Maconha, como não pago imposto para a Marcha de homossexuais, homoafetivos. Não pago imposto para essas coisas. Por quê? Porque essas coisas são coisas... mas agora é cultural. Então, que pague a cultura. Porque se a gente reclama dessas coisas, ou se a gente é a favor de dinheiro para a marcha, então o povo que ganha dinheiro da Lei Rouanet também a gente não tem moral para falar. Porque também não é cultural. Mas cada um defende o seu, pô. Não, eu tô defendendo... Eu defendo o que eu tenho, o que eu acho que eu tenho que defender. Eu defendo que o dinheiro de uma prefeitura, de um governo, é para comunidade, para o bem-estar da comunidade. Quer fazer marcha? Pague com o seu dinheiro. Quer fazer carnaval? Pague com o seu dinheiro. Não tem que ter emenda, dinheiro, não sei o quê. Quer fazer estádio? Pague com o seu dinheiro. Tá lá o Corinthians dando 700 milhões para a Caixa, porque não paga o estádio. Flamengo não tem estádio até hoje. Mas compramos agora um terreno, né? E pagamos, sem ajuda, tá? Sem um centavo do Estado. Entendeu? Então, essas coisas que acontecem, cara. Sabe? Eu acho que o Brasil, esse negócio de direita, esquerda, não tá melhorando em nada, cara. Você é do estado de São Paulo, não vota na capital ou vota? Não vota na capital. Vota. Mas nessa caminhada política, o que você tem contra o Pablo Marçal? Eu? Que você falou aí que... Bom, eu não tenho nada contra o Pablo Marçal. Pelo conhecimento que ele tem, pelo que ele entrega, pelos alunos que ele tem, enfim, um número relevante de pessoas que acompanham o trabalho dele, que já foi mentoreado por ele. A minha opinião... Ele
faria uma boa gestão? Dentro da sua opinião, faria uma boa gestão Não. em São Paulo? Não. Porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa é dirigir um carro, outra coisa é dirigir um caminhão. Uma coisa é dirigir um carro com 5 pessoas, outra coisa é dirigir um ônibus com 60, 70, 80 pessoas. Uma coisa é dirigir um carro, outra coisa é dirigir um avião, pilotar um avião. Entendeu? Qual a experiência, qual a capacidade que ele tem política? Entendeu? Esse é o problema, cara. A gente achar que uma pessoa que tem 1 milhão de seguidores vai conseguir ser presidente de uma cidade do tamanho de São Paulo. Sem nenhuma experiência. Qual a experiência Bolsonaro tinha de ser presidente? Mas tinha experiência de ser 27 anos político. Ele já era político. Mas ser deputado federal não é ser presidente, pô. Mas é ser político. Ele foi tão político que não conseguiu trazer os partidos com ele. Que partidos? Os partidos que precisava para aprovação. Ele não trouxe o Congresso Nacional com ele, ele não trouxe o Senado com ele. Ele não aprovou nada. O STF ele não trouxe com ele. Ah, não, mas tinha que trazer o STF para virar o que virou? Para ser o que é isso aí hoje? Ó, o Lula tem o STF, tem Pois a maioria então, do Congresso, tem o Senado. Não. Mas então a gente tinha que comprar, porque o Lula comprou todo mundo. O Lula compra? Ué, só você lê. Liberou não sei quantos bilhões pro Lira, não sei quantos bilhões pro Senado, passa um pano pro STF, aceita indicação do STF, aceita não sei o quê. Então, o governo bom é o governo que se vende, é isso que você acredita? Não, eu só tô... Porque o Bolsonaro não tinha que comprar os políticos pra dar certo, pra dar bom. Ele não comprou, ele disse, eu quero fazer isso aqui. É pro bem do povo? Não vamos fazer. Eu não fiz porque o fulano não quis. O que ele colocou lá, boa parte do que ele colocou foi aprovado. E até onde eu sei, até que se prove o contrário, porque se o Bolsonaro é tão desonesto como diz e tão corrupto, por que ele não está preso? Porque essa gente que está lá ama demais o Bolsonaro, né? O Alexandre de Moraes tem uma paixão pelo Bolsonaro. Inclusive o Barroso disse, derrotamos o bolsonarismo. Parece uma partida de futebol, em que tem o time A e o time B. O time da direita e o time da esquerda. O time da esquerda ganhou. Derrotamos o bolsonarismo. Uhul! Né? Então, assim, aí prenderam aquele monte de gente no 8 de janeiro, como vândalos, mas não prenderam o povo do MST que quando invadiram lá, quebraram, meteram fogo em tudo. E aqueles que destruíram a frente da casa da Carmen Lúcia, lá no apartamento que ela morava, jogaram não sei o quê, escreveram um monte de coisa. Também não. O MST está aí invadindo terra. E o Lula, dia 7 de setembro, queria que o Exército batesse continência para essa gente. Então, é esse tipo de governo que as pessoas querem? É isso aí que você acredita, como governo? Não, você acredita? Eu só faço pergunta. Então, se as pessoas Na minha opinião, o Bolsonaro teve o melhor governo até hoje, né? Então, se as pessoas acreditam nesse tipo de governo, que criou 40 ministérios, e que agora noticiou que as terras queimadas vão ser confiscadas pelo governo, quem me garante que essas terras queimadas, esse bando de incêndio que tem por aí, não foi proposital? Para agora chegar nessa altura e falar que vai confiscar a terra do povo. Então, assim, cara. Então, a direita do Brasil, que eu falo para você que não existe direita, no sentido de que, cara, é todo mundo desunido. Cada um luta pelo que é seu. Cada um faz o que acha que é certo. O Pablo Marçal vai ser um bom prefeito para São Paulo? Eu não posso garantir porque eu não sou vidente. Mas não acredito que porque o cara é um bom influencer e tal, vou mudar a mentalidade das pessoas. Não se muda a mentalidade das pessoas. Deus mudou a dieta de Israel, mas Deus não mudou a mentalidade de Israel, porque eles eram líderes com mentalidade de escravo. No entanto, que vez por outra queria voltar para o Egito. Queria ter o que tinha no Egito. Não se muda a mentalidade. Eu lembro quando o Sérgio Cabral fez os prédios do Rio de Janeiro, disse que ia tirar o povo da favela, e depois de uns anos alguém foi lá e viu aquele povo, tudo do mesmo jeito, assim, e aí? Ele disse, não, a gente tira o povo da favela, mas não consegue tirar a favela do povo. Então, uma mudança de mentalidade não acontece da noite para o dia. Uma mudança de mentalidade não acontece com 4 anos, ou só de falar que você vai mudar a mentalidade. Eu vou gerar 2 milhões de emprego. Não gera 2 milhões de emprego, irmão. O Brasil não gera 2 milhões de emprego. Não tem como gerar 2 milhões. Vou fazer teleférico. É tudo muito Disneylândia. É todo mundo Walt Disney. Quando você chega lá, a realidade é outra. Eu não estou aqui defendendo o Nunes, defendendo o Boulos, não estou defendendo ninguém. Estou dando opinião sobre o Pablo Marçal. Mas se torna Disneylândia porque ninguém tentou fazer, poxa.
Porque não dá para fazer. Será que não dá ou porque não tentaram? Amigo. É a mesma coisa da história do Walt Disney, você né? É prefeito. O Walt Disney, a família do Walt Disney conta que quando ele apresentou o projeto da montanha, da Disneylândia no geral, as pessoas deram risada. Entendeu? Aí o Walt Disney morreu e aí falaram, ele não reagiu porque ele já tinha tudo isso na mente. Ou seja, para os caras era impossível, mas para ele não era, velho. Ok. Só que o que acontece? O Walt Disney era o dono do dinheiro, ele não dependia de outros. O Pablo Marçal não vai chegar em São Paulo e fazer uma lei e pronto. Tem uma Câmara de Vereadores. Essa é a coisa. Porque o Bolsonaro achou que ia chegar lá e pá, sou presidente, faço. Não faz. Tem uma Câmara de Deputados, tem uma Câmara de Senadores, tem o Congresso, tem um monte de coisa. Você não faz. Você não chega lá mudando. Tem que passar. Ah, fui lá em Salvador, peguei uns códigos, vou colocar em São Paulo. Não vai dar certo se não passar pela Câmara. Tem que ter votação. Por mais poderoso político que você seja, ninguém faz nada sozinho nessa terra, nesse país. E agora você viu que o Brasil virou modinha. Você quer fazer, todo mundo dá prova. Eu vou lá no STF. STF, o Fábio fez um negócio que eu não gostei. Ah, tudo bem, então vamos defender você. Não pode fazer porque o STF não deixa. Aí os caras regam. Pega o país, irmão. Tá todo mundo querendo impeachment da Alexandre de Moraes. O covarde do Pacheco sentou em cima dos processos lá, dos baixo-assinados e não fez nada e não vai fazer, irmão. Pode fazer 250 manifestação com 250 milhões de brasileiros, 3 milhões de brasileiros na rua. Não vai dar em nada. O Pacheco não vai assinar nada. Ah, então é em vão a manifestação? Nesse caso é em vão, porque não vai acontecer nada. Não vai, irmão. Não, mas já tem 37 votos. 37, não pode chegar a 41 votos. Vai tirar ele lá? Não, ainda mesmo assim vai depender do Pacheco, cara. Mas vamos lá para São Paulo. Existem 3. Pablo Marçal, Nunes e Boulos. Cara, assiste a sabatina dos 3. Eu já assisti. Já assistiu? O nível de inteligência do Marçal é destacável. Eu vi o nível de baixaria. Não, isso debate. Em todos os debates. Debate é baixaria. Mas sabatina não, pô. Não, mas sabatina claro, tem projetos. Não, mas eu concordo. O nível de inteligência do cara sobressai os outros, pô. Eu concordo. Agora, dos 3, poxa, quem tá em São Paulo vai escolher Boulos. É inadmissível o Boulos estar em segundo lugar, conforme essas pesquisas, pô. Não. Como é que pode o Boulos estar em segundo lugar, velho? Eu não sei, que eu não acredito em pesquisa. Correndo o risco de ganhar a eleição em São Paulo. Não acredito em pesquisa. Não acredito em pesquisa. Rapaz, acreditar em pesquisa é a mesma coisa acreditar que o Palmeiras tem campeão mundial. Não tá. Eu não tô conta. Tia Leila pode falar que o Palmeiras é campeão mundial em 51. Tá tudo bem, gente. Tudo bem, mas não foi. Eu acredito muito mais que o Corinthians dá para a segunda divisão do que nas pesquisas, cara. E o Boulos não vai ganhar, irmão. Esquece. Pode ficar tranquilo. Povo de São Paulo, da capital, povo inteligente, irmão. Povo inteligente. Eles já passaram por essa fase. Passaram por Marta Suplicy. Passaram pelo Haddad, que foi o pior prefeito que São Paulo já teve. E nem conseguiu se reeleger, tão ruim que era. Na minha opinião, eu acho que a eleição vai ficar entre Pablo Marçal e Nunes. E acho, por tudo e tal, que o Nunes deve ganhar. Deve ganhar. Seria o melhor para São Paulo, na sua visão? Cara, eu não sei dizer, porque assim, como eu não moro em São Paulo, mas eu acho que é o... Mas você tá ali perto. Eu acho que é o mais coerente. Você tá rodeando. Eu acho que é o mais coerente para São Paulo. Acho que é o mais coerente. Já tá lá, sabe como funciona a máquina. Ah, mas ele roubou não sei o quê. Uma coisa é roubar, outra coisa é estar investigado. Então, até que prova o contrário, deve ser o melhor. Tá. Deve ser. Eu não posso afirmar. E agora também tem essa guerra do pastor Silas Malafaia com o Pablo Marçal e tal. Isso aí... O número de rejeição do Pablo diminuiu depois que o pastor Silas... Isso, então, é que assim, cara, eu vou falar uma coisa pra você sobre esse assunto. Isso é a minha opinião, entendeu? Depois, eu ouvi um monte de gente falando um monte de coisa, mas eu vou dar minha opinião sobre isso. O que eu penso sobre isso? Eu acho que o pastor Silas Malafaia tá certo. Fez o vídeo dia 7 de setembro, explicou por que o Pablo Marçal não subiu no palanque, acabou. Tá bom. Era só aquilo ali. Era só aquilo que tinha que explicar.
O que está vindo agora, e aí eu assisto todos os vídeos do pastor Silas Malafaia, e ontem ele fez vídeo para falar de pastores que apoiam o Pablo Marçal. E ele apresentou um monte de prova, né, contra o Pablo Marçal é contra dízimo, o Pablo Marçal falou em outros vídeos no passado aí, né, que contra igreja, que não é evangélico, é cristão, falou sobre a ceia e tal. Isso são coisas que estão no passado do Pablo Marçal. Como também está no passado do pastor Silas Malafaia, ainda quando ele tinha bigode, ele dizia: Deus abençoe o Brasil, Deus abençoe Luiz Inácio Lula da Silva, presidente do Brasil, e levantou a mão do Lula. Mas isso não é submissão e oração pelas autoridades? Em 2010. Você pode orar pela autoridade, mas não precisa tocar trombeta por elas, nem... né? Oração pelas autoridades. Deus abençoe o Lula. É a mesma coisa. Eu vou pedir que Deus amaldiçoe o Lula hoje? Não. Sendo que o cara está na presença do Brasil? O que eu estou tentando dizer é que não é sobre Deus abençoar ou não, porque eu também oro para Deus abençoar o Lula. Porque a Bíblia diz que antes de você pedir qualquer coisa, você deve pedir para que Deus abençoe as autoridades. O que eu estou dizendo é que querer pegar o passado do Marçal e fazer do passado dele um presente, então o pastor Silas abre precedente de pegar o passado dele, que apoiou Dilma, que apoiou Lula e fez campanha para eles, e trazer para o presente. Qual o presente hoje do pastor Silas Malafaia? Bolsonaro. O menino pode ter mudado de opinião? Pode ter mudado de opinião, faz parte do processo. Aí eu vi o pastor Silas Malafaia falando ontem assim, quem colocou a cara a bater, quem que respondeu contra os gays, contra as leis e tal, foi ele. E eu, aplaudo o pastor Silas Malafaia por isso. Sabe por quê? Porque se eu tivesse feito o que ele fez, não tinha relevância nenhuma. E todas as leis iam ser votadas. Por quê? Porque eu não tenho a relevância que ele tem, nem o nome que ele tem. Então, ele tem o nome que tem para isso mesmo, Eu não tenho que ficar pedindo para eu ir lá, não, Quem é você? Eu sou o Carlos Eduardo, que veio nas manifestações, que votei no Bolsonaro. Só que você acha que eu vou convocar uma manifestação para Paulista amanhã? Você acha que vai quantas pessoas? Vai ninguém. Então pronto. Vai... E se o Silas Malafaia convocar? Vai aquele tanto gente. Que foi então pronto. Então pronto. Então não tem que ficar se gavando por isso. Quem que foi lá defender a igreja? Ele, porque se eu fosse lá falar contra aborto, eu ia falar de forma resumida. Mas ele não, ele tem profundidade no assunto. Ele estudou para isso. Ele não disse que ele é profeta? Profeta não reclama da vocação. E quando reclama, eu queria morrer. Deus falou assim, quem vergonha na casa? Vai dormir, Elias. Vai dormir. Dorme. Acorda, come. Dorme de novo. Acorda, bora caminhar. Tem 7 mil joelhos que não se dobraram. O fato de alguém não se manifestar como ele se manifesta, não quer dizer que essa pessoa não é de direita, não quer dizer que essa pessoa não é conservadora, não quer dizer que... Esse é meu ponto de vista quanto a tudo que ele falou. Não quer dizer nada, cara. E o fato dele falar, o jeito que ele fala e de se expor, o jeito que se expõe, é porque ele foi chamado para isso. Quem pede chuva não pode reclamar da lama. Entendeu? Na verdade, ele só fez uma defensiva das críticas que estão fazendo contra ele sobre o posicionamento dele a respeito de Marçal, né? Mas o que eu digo é isso, porque a impressão que dá é que se não fizer o que ele faz, você não tem moral para falar. Tem moral para falar. Entendeu? Só não vai ter audiência. Porque né? não é só conservador quem tem voz. O Nicolas é um baita do conservador. Ele tem voz. É um baita do cara. Parabéns. Pastor Marco Feliciano, baita do conservador. Marco Feliciano. Isso não vai falar o que do Marco Feliciano? Quanto a essas coisas, não tem o que falar dele, irmão. Ele mete a cara, põe a cara a bater lá. E ó que antes foi perseguido. Era ele sozinho, né? Nos recursos humanos lá, quem que teve do lado dele? O pastor Silas Malafaia teve do lado dele. Mas teve alguém da direita que teve do lado dele? Lembra aí de um deputado evangélico que estava do lado dele lá, quando ele apanhou, rebentaram o carro dele, foram na porta da igreja dele, um monte de grupo de homossexuais e plantaram lá. Dentro do avião. Quantas cenas lá, os caras falando na cara dele, faltando cuspir nele. E o que ele fez? A dele. Então, assim, essas pessoas foram colocadas lá para isso. Foi igual o Mardoqueu falou para Esther. Falei, você tá aí, é para isso. Mas se você não nos livrar, de outro lado vai vir socorro. Então, o pastor Silas Malafaia, Marco Feliciano, Licos, e toda essa gente, falando mais do pastor Silas Malafaia, que não é político, mas é uma voz profética, ele é uma voz profética, ele tá aí para isso. Agora, a guerra pessoal dele com o Pablo Marçal é outra coisa. Eu quero provar que... Para mim, não precisa provar nada sobre o Pablo Marçal.
Nada. O que ele falou pra mim que interessava sobre o Pablo Marçal foi o primeiro vídeo dele. Não subiu no palco porque chegou atrasado. Beleza, ok, tudo certo. O Pavinato, agora lembrei do nome. O Pavinato mostrou as conversas de WhatsApp, o pastor Silas perguntando pra ele se ele ia na manifestação, ele não respondeu. Aí perguntou na sexta-feira de novo, ele também não respondeu. Pra mim basta. O que tá acontecendo daqui pra lá, pra mim torna-se pessoal. Pra mim torna-se pessoal. Entendeu? E aí, pra mim, não interessa. Aí o povo... Por quê? Porque aí tem uma cobrança. Se você tá falando mal do Pablo Marçal, que, aspas, é conservador, então se apoia o Nunes, que é do MDB, que é um partido de esquerda. Então, se você, como ele disse, ele não se posiciona no primeiro turno para prefeito, porque ele trabalha para eleger os vereadores. Ok. Então, por que tanta fala do Pablo Marçal? Entendeu? Esse é o questionamento. Né? Vou ficar falando muito que amanhã deve falar assim, teve um cara aí que falou, quem é você na fila do pão? Eu não sou ninguém na fila do pão, até porque eu não tô na padaria. Tá entendendo? Mas essa é a minha opinião. E você acha que essas falas do pastor Silas Malafaia sobre o Marçal têm aumentado o número de rejeição do Pablo? Isso tem favorecido a esquerda. Porque só demonstra a fragilidade da direita, a desunião da direita e de que a direita não é coisa nenhuma no Brasil. Os caras da esquerda estão sorrindo, aplaudindo, achando maravilhoso cada vídeo, cada corte, toda vez que o Marçal vai lá, eles amam isso. Só fortalece a direita. A esquerda que também fala mal dele, arrebenta com ele, esculacha ele. Se isso vai ajudá-lo ou não, não sei. Porque também ele faz coisa que foge da realidade, né? Por exemplo, ele se comparou lá a Trump e a Bolsonaro. Aquilo ali foi o cara tomou um tiro, o outro uma facada e ele uma cadeirada. Aí ele quis fazer a comparação. Poxa, por que nos odeiam tanto? Não, irmão. Esse é o problema. Parece que tudo pra ele é corte. Tudo pra ele é pra ganhar seguidores. E São Paulo não precisa de seguidores. Precisa de um prefeito sério. Ah, o Nunes é o melhor. Eu acho que São Paulo hoje, você tem que escolher quem é menos pior, porque são todos horríveis. Todos horríveis. Eu acho que a melhorzinha lá em questão de proposta seria a Tabata. Um grande problema é que é para-choque de comunista, de fato, como o Marçal fala, né? Você já viu ela nos debates? Vi. Ela é bem apresentável, ela se posiciona bem, ela consegue se defender e ela consegue apresentar muitas propostas. Né? Ela fala mais com a mão do que com outra coisa. Porque nós precisamos botar São Paulo e a realidade das coisas que vão acontecer. Porque não sei o quê. Pega, cara, aquele tem um exercício, aquilo é uma técnica. Pega os primeiros debates, o jeito que ela ia vestida. Agora ela dá de blazerzinho para se mostrar uma pessoa mais séria, conservadora, mais centrada, mais conservadora. A fala dela é sempre gesticulando muito, porque isso aí acho que é neurolinguística que chama. E tal, sempre tal e tal. Pergunta. Cara, os caras são tão podres que eles não conseguem apresentar proposta. Se você quiser saber a proposta, entra lá no meu Instagram agora, que eu estou baixando agora sobre a proposta que não sei o quê. Entra no meu Instagram. Cara, eles não estão preocupados com o povo, cara. Eles estão preocupados com o Instagram, com seguidores. Mostra a proposta, irmão. A minha proposta é essa aqui, ó. O grande problema é que no debate ali não tá dando pra mostrar a proposta. É um ataque não dá porque eles abaixam o nível do debate. Cadeirada, velho. É porque eles são tudo barraqueiro. Esse dia o Pablo Marçal falou que pobre gosta de baixaria. Não, quem gosta de baixaria é gente que não tem nível. E não é pobre. Os pobres tentam assistir um debate, mas não dá. O Datena, que é o homem da segurança da cadeirada. O Marçal, que é o cara que muda a mente, afronta. Cara, como que um cara num debate fala assim, e aí, você tocou na vagina dela, como é que foi? Isso é nível, irmão. Esse cara quer ser prefeito de São Paulo? O Boulos, que invade casa, invade terra, rouba. É isso que meteu fogo não sei na onde. É essa gente? E o Nunes? O Nunes que tem um processo lá que roubou comida da creche. Tem outra investigação lá do PCC nos ônibus. É isso aí que São Paulo não tem opção, irmão. A capital não tem opção, não. É o que eu falei, é o menos ruim. Seria a Marina Helena, mas não tem popularidade, né? Então, é aí que tá o negócio. As pessoas votam por popularidade, votam por nível de baixaria. Se for esse para votar, então fica entre Marçal e Boulos. Porque popularidade de um e baixaria do outro.
E é isso que São Paulo quer? É isso que a cidade merece? Vamos voltar aqui para um outro assunto, falando inicialmente, como nós iniciamos aqui esse podcast, sobre o troféu Gerando Salvação. Quando se propõe a dar troféu para cantor, pregador, pastor, influencer, enfim, para alguém que se destaca no meio gospel, está fazendo dessas pessoas um tipo de produto gospel? Ô, Fábio, todos nós que somos itinerantes somos produtos, irmão. Você acha que o pregador, o pastor itinerante é um produto? Lógico que é. O cantor itinerante? Irmão. Lógico que é. Você é Por pago quê? para isso. É por sua causa que as pessoas dão à igreja. Quanto mais famoso, mais gente tem para te ouvir. Ah, mas é pecado, né? Não. Nem Jesus acha pecado as pessoas irem lá para ver um famoso. É só ler capítulo 12 do Evangelho de João, escrito por João. Diz que as pessoas iam até Betânia para ver Lázaro, mas ouvir Jesus. Não é sobre quem você vai ver, é sobre o que você vai ouvir. As pessoas iam lá ver Lázaro, mas eles iam ouvir Jesus. Então, cara, isso é um produto. Quando um pastor quer encher a igreja dele, o que ele faz? Ele está precisando de dinheiro. Precisando de dinheiro, vamos fazer. Ah, eu tô profeta lá. Ah, e o profeta, ele vem aqui, faz 3 dias de campanha, passa o envelope. Ah, tu traz ele, vão rachar oferta. Você sabe disso, irmão. Mas isso numa igreja séria faz isso? Faz. Igreja séria, eu acho que não, Faz, pastor. racha oferta. Aí tal. Ou o povo tá meio assim, meio tal. Vamos trazer um pregador famoso. Aí traz. É produto. Isso é produto, irmão. O que atrai as pessoas hoje? É produto. Era para ser assim? Não. Mas é produto. Entendeu? E somos produtos descartáveis. Quando eles acharem que você não serve mais, eles dispensam você. Porque nós não somos pastores de igreja. Pastores presidentes de grandes congregações. O cara adultera aqui, tira o cara daqui, coloca o cara aqui. Adultera pra você ver. Cai pra você ver. Você tá morto, irmão. Eles têm um grupo de WhatsApp. Às vezes não precisa nem adulterar, né? É Não. só fazer algo que... Faz algo que o sistema desaprove. Traz o Zion aqui no podcast. Traz alguém que eles não gostam. Traz alguém que coloca o dedo na ferida. O irmão feriu a ética. Podemos nós receber o irmão. É assim que funciona. E quando adulteram, só tira daqui, coloca ali, dá um ajeitado, arrumadinha e tal. Pai, tá tudo certo. Entendeu? E o itinerante? Excluído, excomungado, expulso. Aí o cara tem que fazer um vídeo com a mulher do lado, né? Porque tem uns que adultera mesmo, que pisa na bola. E é muito fácil você saber quando o cara adulterou e não adulterou. Quando o cara adulterou, a primeira coisa que ele vai fazer é um vídeo com a família do lado e um advogado. Aí a mulher dele com aquela cara de corno, assim. Misericórdia. Se meus amados irmãos, uma grande calúnia se levantou contra mim, dizendo que eu cometi algo, está aqui minha esposa, os meus filhos. E sabe o que eu acho engraçado? Que teve um caso no Brasil há pouco tempo aí de um cantor famoso aí, que é pastor, lá na Paraíba, que vazou o áudio, tal, vazou tudo dele, pá, da irmã falando, ele falando pra irmã, eu gosto que me dê tapa, tal, vazou. Aí o presidente dele comprou a briga, colocou debaixo do braço, guardou ele. Mas as mulheres que são partes desses casos, elas são tratadas como foi tratada Tamar, a irmã de Davi. A filha de Davi. Cara, se você ler essa história, eu escrevi sobre isso já. Absalão usou o caso de Tamar. Pega isso aqui, cara, que interessante. Como diz o povo, pega esse código. Absalão tratou o caso de Tamar como um caso político. Falou, pera, não chora, fica aqui em casa e não conta para ninguém. Davi não resolveu o caso. Mas a Bíblia diz que Davi chorou quando Aminon morreu. Mas você não viu Davi chorar por Tamar. Você vê pastores lamentando por um outro que caiu. Mas eles nunca procuram saber da irmã, da mulher que o cara caiu. Onde está a irmã que soltou os áudios falando do Samuel Mariano?
A igreja cuidou dela? Pelo que se ela foi expulsa da igreja que congregava na Paraíba. E onde está o Samuel Mariano? Por que a igreja não cuidou dela? Ela não presta? A Jezabel derrubou um ungido. Por que a igreja não cuidou dela? Por que a igreja não cuida das mulheres? Por que elas são sempre os satanás? E nós sempre os homens de Deus? Não deveríamos nós não cairmos por sermos homens de Deus, aspas, né? Porque nós não somos incaíveis. E eles deveriam cuidar delas? Não. Por que acontece isso? Por que as Tamares são tratadas assim? Onde estão as mulheres que caíram juntamente com pregadores, cantores? Onde estão essas mulheres? A igreja tratou dessas mulheres? Procurou conversar com o esposo, que se fossem casadas, para o esposo perdoar e, se der, manter o casamento? Deu um auxílio psicológico para essa mulher? Ajudou essas mulheres? Por que as mulheres não são ajudadas? Porque há um machismo escancarado nas igrejas. E quando um homem cai com a mulher, um famoso, a irmã é sempre a maldita da história. A mulher é sempre o lixo da história. É por causa dela que ele caiu. E nunca é por causa do homem. Você viu Natan repreendendo Batseba? Não. Mas você vai ver Natan repreendendo Davi. Porque a maioria dessas coisas que acontecem são com ovelhas vulneráveis, mulheres vulneráveis. E a igreja passa um pano para eles. A igreja passa pano para pastor que adultera. E trata as irmãs como ele. Derrubou o nosso pastor, nosso líder, nosso homem de Deus. Mas ele vai ficar firme aqui com a gente. Pessoas que adulteram precisam entender algumas coisas. Que quando você adultera, o seu leito tem mácula. Segunda coisa, quando você... O que seria o leito com mácula? Mancha, sujeira? É uma mancha, cara. Salomão disse, e ele sabia do que estava falando, porque estava falando do pai dele também, o pai dele estava incluso na história. Salomão disse que aquele que adultera, a vergonha nunca mais sairá dela. Nunca mais sairá dessa pessoa. Entendeu? Tem um monte de gente no Brasil que prega e que caiu. E todas as vezes que eles pregam, no meio da pregação, eles têm um segundo. Vamos pedir perdão a Deus. Porque o problema não é Deus não te perdoar. Deus perdoa, mas às vezes a pessoa não consegue se perdoar. Então eu penso que a igreja deveria tratar melhor essas mulheres, que são vítimas também. O senhor estava no raciocínio ali, aquele que adultera tem que entender algumas coisas. O seu leito tem mácula. Primeiro, o leito tem mácula. Segundo, quem adultera e é perdoado por Deus, precisa entender que existe um tempo chamado tempo do apedrejamento. Davi, depois do adultério, ele foi apedrejado por Simei. Davi andando e Simei apedrejando. Eu disse, vou matar. Ele disse, não. Davi disse, não. Quem sabe é Deus que está permitindo isso. Então, esse tempo de apedrejamento, não estou dizendo que a igreja vai matar o cara. Esse tempo de apedrejamento é o tempo da sua desconfiança, que as pessoas não vão mais confiar em você. Faz parte do processo. Faz parte do processo. As pessoas te olhar com outros olhos, faz parte do processo. Porque você caiu. Porque do mesmo jeito que as pessoas tinham expectativa a seu respeito, criaram expectativa a seu respeito, elas criam ojeriza a seu respeito. Tá? Eu não digo que tempo perdoa pecado. Por isso não acredito que pessoas que pecam e são disciplinados e proibidos de participar da ceia, o tempo de 3 meses, 6 meses, resolve. A Bíblia diz que quem confessa e deixa, alcança, não é alcançará, alcança misericórdia. Agora, por que esse mesmo tratamento que é dado para as pessoas comuns da igreja não são dados para grandes líderes que cometem pecados, assédio? E parece que tem um foro especial que vai lá e fala assim, mas não disciplinamos que a esposa do pastor não... A esposa do pastor não... Falou que não aconteceu nada. Claro que ela vai falar. Ela depende dele emocionalmente, financeiramente, sentimentalmente, psicologicamente. Eles não deixam as mulheres trabalhar para não criar dependência financeira, que é uma maneira de mantê-las debaixo das suas tutelas, debaixo do seu domínio,
debaixo da sua ditadura. Infelizmente, né? Essas coisas acontecem. Ouça o que eu estou dizendo aqui. Grave, está sendo gravado o que eu estou dizendo aqui. E depois você entra no podcast daqui a alguns dias e pegue essa parte e você vai ver quantas denúncias serão feitas por pessoas que foram, por mulheres que foram traídas, que caíram com homens de Deus. Traídas e traíram, né? Traídas e traíram. Como foram tratados pela igreja. E como que os caciques foram tratados pela igreja. Como que os tamós foram tratados pela igreja. Como são tratados até hoje. E essas tamares... Você sabe que fim deu Tamar? Qual? Não sei, porque a Bíblia não diz. A Bíblia só diz que ela chorou, que Absalão matou Aminon. Davi chorou por Aminon, não chorou por Tamar. E ninguém sabe que fim Tamar deu. Isso é muito forte, né? Porque geralmente, infelizmente, é isso que acontece com as mulheres que se envolveram em situação nesse contexto, né? Se fala da pessoa, perdoa a pessoa do sexo masculino, em contrapartida, a mulher some da história, né? Porque a igreja é machista, né? Ou você acha que não? Não dê sua opinião, porque você pode complicar depois. Não, eu só ouço, né? Mas a igreja é machista, né? A igreja, a liderança da igreja é machista, tu tem essa concepção? Eu não tenho essa concepção, tenho essa certeza. A liderança é machista, a liderança é racista. Racista também? É. Abre aí a diretoria da CGDB, veja e conte quantos pretos tem lá. Eu achei abrir a Bíblia. Não tem preto? Abre aí, não, conte lá, abre aí da Conamad e veja quantos pretos tem. Você não tem nenhum preto competente, não tem nenhum pastor preto para ser presidente de uma convenção, para fazer parte da diretoria. A igreja é machista porque a igreja não aceita pastora. Mas aí, para não ficar muito ruim, eles aceitaram missionária. Mas pastor é... mas pastor não tem na Bíblia, tá certo. Mas missionária tem? E eu não estou advogando se é certo, se é errado. Eu estou dizendo sobre hipocrisia. Mas acredito que todos nós temos um chamado missionário, né? Não sei. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Não, mas não precisa ser missionário. Isso ali é só Não, uma comissão só para os discípulos ou para todos? Não, você não precisa ser missionário para fazer isso. Você precisa ser crente, crer em Jesus, ser cristão. Você pode pregar. Eu estou dizendo da hipocrisia. Entendeu? Estou dizendo da hipocrisia. Ah, então o Carlos Eduardo é a favor de pastor, não pastor? Cara, é para mim. Eu não me apego a essas coisas. Você pergunta se eu sou contra? Eu não sou contra, não. Porque eu acho hipocrisia. Não, pastora não, hein? A missionária, a gente pode... Tem até na convenção missionária. Ah, missionária, é que eles consagram. Eu acho engraçado também, né? Eles consagram as pessoas. Vamos consagrar a missionária. A pessoa vai morar na igreja? Porque consagrado é o que fica dentro da igreja, né? No Novo Testamento não tem consagração, tem separação. Ninguém é consagrado a nada no Novo Testamento. Né? Mas, enfim. Aí consagra a irmã missionária. Missionária pode. Se a irmã é pastor, não, eu sou missionária. Missionária pode. Também não tem base bíblica nenhuma para missionária, porque a missionária faz o que uma pastora faria. Ela prega. Paulo diz que uma mulher não pode pregar. Ensina. Ela ensina. Não, Paulo diz também que não pode ensinar. Quiser saber, pergunta para o marido em casa. É o que eles usam. Mas, pastor, essa questão de pastora não seria algo mais cultural? Vamos lá, cultura da época. Sim, irmão. Do mesmo jeito que Paulo disse na época lá, que sobre o véu, né? O que ele disse lá sobre o véu? Sobre a mulher usar o véu. Que o cabelo foi dado lugar de véu e tal. Porque naquela época, as prostitutas tinham a cabeça raspada. Entendeu? Era identificada pelos cortes curtos e tal. Uhum. Elas eram identificadas por isso. Então, Paulo disse que o cabelo foi dado em lugar de véu. Então, cabelo grande, você olhava a mulher de cabelo grande e tal. No entanto, que quando uma mulher judia, ela não podia soltar o cabelo na rua. Ela soltava o cabelo dentro da casa, para o senhor dela, para o esposo dela, aquele que ela considerava senhor. Como aquela mulher pecadora não tinha um senhor, um marido, ela viu em Jesus o Senhor Todo-Poderoso, Senhor, e ela soltou o cabelo e jogou. Então, assim, uma cultura. Agora, querer pegar 1 Coríntios e fazer daquilo uma doutrina, né? Que Paulo disse que a mulher não pode falar. Pode falar na igreja. Então, cara, a gente tem tanta gente falando na igreja, a missionária
a Cristina Maranhão, né? Sim. Que tá aí sempre entregando revelação. Pastora Camila Barros, pastora Helena Raquel, Gabriela, não sei se ela é pastora. Esqueci o nome, eu sou Gabriela... Gabriela alguma coisa. É. Também, né, tá aí a pastora Nayane Câmara. Amanda. Tá lá, a pastora Rebeca Câmara, Amanda e tal. Cara, que mal que essa gente faz pro reino de Deus? O que problema a gente causa porque temos pastoras? Tem a pastora Naira Pedrini também. Entendeu? Sim, então, o que eu acho, assim, só o que me incomoda é a hipocrisia, cara. Entendeu? Você não pode ser pastora, mas a gente dá um jeitinho assim para não ficar... Você é missionária. Que faz como a pastora faz. Tem uns que falam que não pode nem ser pastora, nem por consideração, então, né? Ó, tipo, o membro chegar na igreja e chamar a mulher do pastor de pastora, né? Teve um pastor lá, acho que não sei, eu não quero errar, acho que de Pernambuco. Abreu e Lima. Então, a esposa do pastor não é pastora. Aquilo é um machismo. Parece que a mulher está querendo competir com ele. E não é, irmão. Sua esposa está do seu lado, ela é pastora. Ela pastoreia junto com você. Ela não vai pastorear a igreja, ela não vai dar curso de ensino, no caso das Assembleias de Deus. Mas ela está junto com você, cara. Ela também é pastora. No sentido de que ela está ali do seu lado. Auxiliadora, adjuntora, te auxilia, tutora e tal. Então, às vezes... E as pessoas chamam pastora, quem não é pastor, é esposa do pastor, chamam mais por carinho, por respeito. Sou pastora. Por quê? Porque é a mulher do pastor. Não é que ela é pastora e tal. Então a gente precisa entender essas coisas. Se torna até meio constrangedor para um homem, às vezes, chamar a mulher do pastor só pelo nome, né? Imagina, ô Nayane, pô, dá a entender que eu tenho uma intimidade com... Ô irmã Nayane, né? Assim, então, a gente usa esse título de pastora também por respeito, por entender que ela e o marido são um. Embora não seja um ministerialmente, porque não existe ministério. Tem uns caras... Meu ministério é 50% eu, 50% da minha mulher. Só que não divide o salário, né? Deveria, já que é 50-50, deveria dividir o salário. Mas ministério não é 50% a mulher, 50% homem. É 100% homem. Né? Por quê? Porque o ministério não é dividido. Não tem metadinha aqui, metadinha para fazer o ministério. Não. Sim. O ministério é um todo. Então, quando chama a mulher de pastora, chama para quê? Para apontar... um respeito, para dar a ela um ar de respeito. Aponta a autoridade pastoral do esposo, que é uma única carne com ela e tal. Não é para falar assim, não. Então, assim, aí coloca, a missionária pode, aí leva para convenção, para separar a missionária. Então, se pode ter missionária, que também não está na Bíblia, por que não pode ter pastora? É só por causa do termo, é só por causa da palavra. É só a palavra. Né? Aí o cara lá, o apóstolo Valdomiro e a bispa, que eu acho horrível bispa, né? Bispa. Porque é episcopisa, né, irmão? O feminino, né, de bispo, episcopisa. Agora, o cara é apóstolo e a mulher é bispa. Então, coloca apóstolo e a pistola. Apóstola tem também já? Apóstola tal, né? Tem, a Lana Holder, né? Apóstola tem. Eu queria descobrir aqui. Vem cá perto de mim. Aonde que vocês inventaram que o Leonardo Salles é apóstolo? E não é nem profeta. Apóstolo seria um pastor de pastores? Muito menos apóstolo. Bom, apóstolo, biblicamente, seria um missionário, né? Porque os apóstolos eram missionários. Enviados, né? Apóstolos enviados. Mas ele foi enviado, então, aí pode ser apóstolo. Olha o trabalho que o Leonardo Salles faz na IPTM. Ele faz um trabalho de excelência. Irmão, ele não é nem apóstolo. E nunca foi profeta. Profeta? Ele não... Por que não é profeta? Porque quem profetiza não é profeta. E quem revela não é profeta. O que é um profeta, então? Profeta é aquele que deu uma palavra de conselho para dar. Exortação? Profeta, aponta para um destino, não? Aponta um destino. Profeta é um ministério. Ele não é profeta. Ele não é apóstolo. Ele não é pastor. Ele também não é doutor. Que tomou uma surra do Eliseu e a gente tomou uma surra do Marçal. Irmão, o cara que perder biblicamente pro Marçal, para o mundo. O Marçal falou assim, tem profeta no Novo Testamento? Ele disse, não, tem. Agabe era profeta. João Batista era profeta. A igreja primitiva tinha mestres e profetas.
As 4 filhas de Filipe eram profetisas. Então, assim, não sabe nada de Bíblia. Nada. É aquelas revelação de RG, CPF, nome. Irmão, você tem que saber. Tem coisa que não cola. Aquela menina também sabia de Paulo. Esses santos homens que estão, esses homens que estão entre nós são homens de Deus. Ela mentiu? Não. Falou a verdade. Mas era Deus? Não. O que 1 João 4 diz? Não creiais a todo espírito. Provai se os espíritos são de Deus. Cara, porque o diabo não é onipresente. O diabo não é onisciente. Mas o diabo é ciente. Pode entrar alguém aqui agora e falar assim, Fábio, me revelaram aqui a cor da sua cueca é tal. Meu Deus do céu, ele sabe a cor da minha cueca? Sim! Nem eu sei a cor da minha cueca. Nem eu sei do cara agora. Ah, é de Deus! Então, assim, revelar nome. Cara, revelar RG, CPF. No que edifica? Aí, sabe o que acontece? Acontece que vira um show. Vira um show, cara. Poxa, Neira, hoje vamos revelar os nomes. Aí a gente dá a expectativa. Ai, será que ele vai chamar meu nome? Aí vira um show. Edifica quem? Pega aquelas pessoas que vão lá. Marque um culto de ensino. Fala, irmãos, hoje não teremos revelação. Teremos 1h30 de palavra. Elas vão sair de lá horrorizadas. Mas lá tem exposição bíblica também. Eu já acompanhei um culto deles lá. Mas na sua concepção, o Leonardo seria o quê? Pô, é um cara que pastoreia. Não é pastor. Ele pastoreia, tem diversas igrejas, pastor. Não é pastor. No mínimo, pastoreia. Ele pastoreia. Não é pastor. Tem o dom do Espírito Santo. Não é profeta. Não é profeta? Teu dom é o quê? Rapaz, ter dom é dom. Não quer dizer que é ministério. Seria um evangelista, porque ganha vidas para Jesus. Tá. Aí podemos concordar. Pastor não, doutor não, profeta não. Apóstolo jamais. Mas foi consagrado o apóstolo. Alguém que chegou lá animado, derramou um óleo na cabeça dele. Primeiro que aquele tipo de consagração nem existe na Bíblia, né, irmão? No Novo Testamento, né? Os caras ficam derramando óleo na cabeça da pessoa. Que base bíblica tem pra isso aí? A unção no Testamento é pra doente, irmão. Se ele estava doente, com certeza, doente, mental. Mas o ungido seria o quê? Ungido, irmão, não existe aquela unção. A unção, vós tendes a unção do santo, sabeis tudo. O Espírito em você já lhe faz ser ungido. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. É o Senhor que unge, cara. Ungido seria o homem reconhece. O homem reconhece. Agora, o cara chegar lá com um chifre e derramar o azeite na cabeça do outro, pegar um vidro lá de azeite, derramar. Não tem base bíblica para essas coisas. Não seria um ato simbólico, pastor? Não, mas não precisa de ato simbólico, irmão. Você não vive no Velho Testamento. Isso é novo, irmão. Olha Atos 13:2. E servindo eles ao Senhor, orando, jejuando, disse o Espírito Santo, ungir, não, separai-me agora a Saulo e a Barnabé. Aonde no Novo Testamento que tem alguém recebendo unção na cabeça para ser pastor, apóstolo? Não tem. Isso é coisa do Velho Testamento. Quem que era ungido no Velho Testamento? Sacerdote, juiz, rei, profeta, essa gente. Davi foi ungido? Foi. Foi. Arão foi ungido? Foi. Essa gente, cara. Aí agora o cara é apóstolo, vai ser ungido. Vai ser separado da pastor, ungido. Pra quê? Não tem base bíblica, não tem no Novo Testamento. Se não acha um versículo, tem lá. Está alguém entre nós enfermo? Chama os presbíteros da igreja e dá ungir com óleo e tal. Tá. Eu sei que a expressão é de Jesus e aquele versículo que diz, o Senhor me ungiu para dar liberdade aos cativos, aos oprimidos. Mas essa unção não tem nada a ver com derramar na cabeça de alguém. Ó, pega o versículo. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. E o Espírito que está sobre você já lhe ungiu. O que João disse? Vós tendes a unção do santo e sabeis tudo. Você já é ungido. Perfeito. Não tem que ficar, dobra o joelho aí. Ai. Aí dá aquele banho de óleo na pessoa, que é coisa nojenta. Aquele óleo. Outra coisa, aí esse óleo aqui ficou 7 dias enterrado no monte. Pra que enterra óleo no monte? É igual esse povo que vai fazer pedra fundamental, enterram a Bíblia. Onde que inventaram que tem que enterrar a Bíblia? Pedra fundamental, vamos enterrar uma Bíblia. É macumba? O cara enterrar a Bíblia, papai. Ah, pedra fundamental, temos que enterrar uma Bíblia junto. Cara, é um negócio místico.
Aí enterra a Bíblia. Pra quê? Que aqui agora está a palavra de Deus enterrado junto com a... Enterra a Bíblia? Qual base? Leu aonde? Está escrito aonde? Troféu, está escrito aonde? Pastor, porque prega muito bem, pode virar político. Está escrito aonde? Embasado do quê? Tirado de onde? Vocação, gastou uma vocação ministerial, cumpre a sua vocação. Aí dá lá, derrama óleo na cabeça da pessoa. Um monte de gente despreparada, que não tem nem curso básico de teologia, querendo ser pastor. Quantos anos que é para ser advogado? 4 anos, mais a prova da OAB, 5 anos. Para ser médico, 5 anos. Para ser engenheiro, não sei quantos anos. Psicólogo, não sei quantos anos. Tem um amigo meu, amiga minha, a Paula Bonfim, estava conversando com ela essa semana, psicólogo que está fazendo mestrado, pós-graduação e tal. Para ser político tinha que ter, né, no mínimo aí, estudar a faculdade de ciência da política, administração pública. Para ser pastor, também tinha que estudar. O cara prega bem pra caramba, cara. Você tem que ver aqui. Ah, não, mano. Mas para ser político a gente não precisa ainda não. Você vê depois os memes. Para ser pastor também não precisa, porque qualquer um é pastor nesse país. Depende do ministério. A Assembleia de Deus passa por um crivo rigoroso para ser pastor. Depende do crivo, irmão. Se você for um cara que te der grana e for empresário, você não passa em crivo nenhum. Os caras já te metem um óleo na cabeça, já te põe no chão, faz uma massagem na sua cabeça, engana você já sai dali pastorzão, porque você é empresário, seu dízimo é bom. Vamos parar com essa hipocrisia, né, irmão? Quem rala é os irmãozinhos que tem que ir lá, tirar antecedente criminal, e SPC, Serasa, não sei mais o quê. O empresário, o cara é empresário, pelo amor de Deus, você é um baita de um pastor, com dízimo desse, não perderemos esse homem jamais. Quem enganar quem, irmão? Pega aqui em Curitiba, aqui, quanto cara que não tem chamado nenhum e é pastor aí, ó. Ou eu tô mentindo, não precisa falar. Pastor Carlos, o cara nem se apresenta como pastor, irmão. Ele se apresenta como empresário, porque ele sabe que ele não é pastor, irmão. Ah, mas e por que ele tá no altar? Porque nem tudo que Deus permite, Deus aprova. Deus nunca aprovou Saul como rei. No entanto, que Deus não chamou ele como rei, chamou ele de príncipe. É só ler 1 Samuel 10. Então Samuel abraçou, beijou, derramou azeite sobre a sua cabeça e disse, porventura não te ungiu como príncipe em Israel, nunca rei. Ele é o rei que o povo queria. Então, o povo tem o que merece. Então, tem um monte de cara aí que é empresário, nunca foi pastor. Ah, o pastor... Eu sei porque você chega na igreja assim. Ó, empresário forte da cidade. Dirige uma das melhores igrejas, nossa. Doido pro pregador meter uma revelação em cima, Não né? tem problema lá, porque o dízimo dele paga tudo. É outra miséria. Pegar um cara que é empresário... e colocar o cara como tesoureiro achando que vai dar certo. Um cara desse nunca devolve dinheiro na igreja. Você é doido, pô? O tanto de dinheiro que eu deixo entrar lá, vou dar o meu? Pra quê? Por quê? Porque o cara é... Esse é o problema. Não é por vocação. É por prestígio. É por camaradagem. Por camaradagem, Barnabé perdeu a amizade com Paulo por um tempo. Por que ele leva Marcos? Leva Marquinhos aí. Marquinhos é meu. Mas não quer, não. Leva, rapaz! Não tá pronto, não. Então também nos outros. Beleza, Silas foi. Aí depois, lá em 2 Timóteo capítulo 4, o que Paulo disse? Traga Marcos, agora é útil. Você tem que saber que tem um tempo da sua vida ministerial que você é inútil. Você tem que aprender. Todo mundo aprendeu, irmão. Jesus aprendeu. Ah, mas era Jesus, não precisava aprender. Lá, ficou lá na carpintaria José, trabalhando, depois ficou 40 dias no monte, jejum, oração e tal. Aí escolheu 12 homens, 3 anos e meio ensinando os caras. 18 anos sumido do cenário bíblico, né? Né? Apareceu com 12, depois só com 30. Aí onde ele estava, silêncio profético, era homem experimentado em trabalhos, tal. Os discípulos, cara, era bom pescador. Você pesca pra caramba, mas pra ser discípulo você não presta. Vem comigo, anda comigo. 3 anos e meio. O pastor André Câmara falou uma frase essa semana na igreja e falou assim, que o tempo de preparo sempre será maior do que o tempo do seu ministério. É. Quanto tempo João preparou? Ele começou o ministério com 30. E quanto tempo durou o ministério de João? Não demorou 4 anos, acabou. Então, hoje, tem mais tempo de pastor e menos tempo de preparo. Porque eles não querem se preparar. As igrejas hoje investem o quê? Em mega templos. Vamos fazer aqui a nossa catedral. Vamos levantar uma oferta. Por que não levanta uma oferta grande, enfia todos esses pastores para estudar? Tem pastor que não sabe ler direito.
Não sabe nada, confunde. Esse dia eu estava numa reunião, o pastor pregando para os irmãos, pregando, ensinando os irmãos. Meus irmãos, se você não for arrebatado na primeira vida, você vai na segunda. Eu falei, gente, então tem uma segunda chance, ué? Você vai na segunda. E você, quando chegar no céu, se você pecou, vai ter um telão no céu. Olha, telão de LED no céu. Não sabia que tinha. Passando o seu pecado ali, retrospectiva da sua vida na terra. É esse tipo de gente que é pastor, irmão. Mas vem cá, não haverá chance na grande tribulação, não, de salvação? Irmão, a chance não é para quem não foi arrebatado. Para quem não subiu no arrebatamento da igreja, para quem não foi ao encontro, filho, caixão, vela preta, lago de fogo e colo do capeta. Na grande tribulação não há chance. Eu estou dizendo, por exemplo, eu não fui no arrebatamento. Certo. Não tem chance mais, irmão. Acabou. Acabou. A grande tribulação, a saudação é para os que vão ouvir a palavra lá, não é para os que conhecem a palavra. Vamos lá, eu sou desviado, vamos lá. Desviado, aconteceu o arrebatamento da igreja. Colo do capeta, esquece. A igreja subiu, na grande tribulação não tem chance. Você não, irmão. Você já teve a sua chance. Já teve a sua chance, você recusou. Aí não, pastor, aí tu me quebra. Eu? Se você quiser desviar e quiser ficar aí pra ver se vai, você não vai. Não vou desviar, tá repreendido. Não vai. Não, mas na grande tribulação... Sabe o que é isso aí? É o filminho que vocês assistiram Deixados para Trás. Aquela teologia podre que vocês assistiram lá. Ao arrebatamento secreto, a igreja será arrebatada. Na vinda de Jesus, não há salvação mais, depois. Tem salvação. Para aqueles que venceram a grande tribulação. Para eles tem. Aqueles que disseram não para a marca do... Beleza. Mas para um desviado? Não, irmão. Não, então, eu tô falando desse desviado que conheceu a verdade e não foi arrebatado. Se ele conheceu a verdade e recusou a verdade, irmão, que chance que você quer que um cara desse tenha? Então, após o arrebatamento, Jesus será seletivo em quem salvar? Seletivo não, vai salvar quem não teve oportunidade de ser salvo, vai. Vai salvar lá a pessoa que... Por quê? Porque vai ter pregação no evangelho. O evangelho será pregado em todo mundo, então virá o fim. Fim não é arrebatamento, arrebatamento é começo. A igreja é tirada. Tá? Os ímpios serão deixados. Tá? Os desviados, os que ouviram, conheceram a palavra e tal. Não, irmão. Não. Não. Então os desviados não terão mais chance depois do arrebatamento? É essa a chance agora. Se quiser, vai. Se não quiser, senta no colo do capeta. Então tem que voltar para Jesus agora. Agora, se não quiser também não é obrigado, não. Fica aí, lago de fogo, sofrendo eternamente. Não vai na ideia do Rodrigo Silva, não, viu? Rodrigo Silva, que é só um sofrimentozinho ali de um tempinho, depois passa. Vai não, irmão. O bicho nunca morre e o fogo nunca apaga. Caixão, vela preta, lago de fogo e colo do capeta. Rodrigo Silva prega essas coisinhas. Vocês gostam do Rodrigo Silva, né? Rodrigo Silva é um herege. Arqueólogo, o cara tem um conhecimento legal. Teólogo não, ele é arqueólogo. Arqueólogo. É, teólogo não. Teólogo também não é não? Não, se fosse teólogo ele era crente. Historiador. Não, se fosse teólogo ele era crente. Não existe teólogo que não é crente, irmão. Não existe ninguém que estude sobre Deus que não é crente, que não sirva a Deus. Mas você está dizendo que ele não é crente, o Rodrigo Silva? Não. Ele é da Adventista. Ele é herege. E desde quando é Adventista é igreja? É uma seita. Adventista do sétimo dia seita. É uma seita. O Rodrigo Silva... É um herege. Prega seita. Prega seita. Ellen White. As revelações de Ellen White. Ah, vai te catar, você falar pra mim que o cara... Inclusive o pastor presidente do conselho da minha cidade, pastor, eu vou dar o nome dele, pastor Anselmo de Carvalho, levou o Rodrigo Silva lá para pregar para pastores. Pregar o quê? Para guardar sábado? Pregar o quê? O sono da alma? Pregar o quê? Que Jesus é um anjo? É isso que eles acreditam. Você acredita nisso também? Não. Que Jesus é um anjo? Não. Que você tem que guardar o sábado? Você acredita no sono da alma? Eu acredito na divergência teológica. Não tem divergência. Não tem divergência teológica. Ali é uma heresia. Não, é heresia. É uma seita. Mas existem coisas aproveitáveis do que o cara fala. Arqueologicamente, muita coisa. Teologicamente, nada. Você vai falar pra mim que tem alguma coisa boa do testemunho de Jeová que dá pra... Não tem. Então, eu conheço, não. Ah, tá. Porque senão... Tem algumas coisas no... No testemunho de Jeová, o exemplo que eles têm é na evangelização. Me aponte uma igreja no Brasil que evangeliza mais do que os TJs. Tem uma coisa no espiritismo que eu acho que é legal. O espiritismo ali tem uma coisinha. Você acha? Não, você acha, né?
a caridade, trabalha muito na caridade, no amor. Me fala uma religião que mais trabalha no assistencialismo do que o espiritismo. A Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Isso não faz deles uma igreja. E nós continua sendo uma seita. Nós precisaríamos aprender com Não, ninguém precisa aprender com herege, precisa aprender com a palavra de Deus, precisa aprender com o que é a igreja primitiva. Por exemplo, não vem com esse papo. Os testemunhos de Jeová evangeliza mais do que qualquer outra igreja. Parabéns. Não deveríamos seguir esse exemplo de evangelização? Triste é quem eles evangelizam. Nós que temos a verdade, que acreditamos ter a verdade e não estamos fazendo o que eles fazem. E aí? Ou seja, nós estamos dando espaço para que eles somos negligentes. as heresias que eles... Mas isso não faz deles uma igreja. Continua sendo uma seita. Os mormons continuam sendo uma seita. Adventista continua sendo uma seita. Seixonoe continua sendo uma seita. Espiritismo continua sendo uma seita. Satanismo continua sendo uma seita. Católica, apostólica continua sendo uma seita. Acabou. Igreja Evangélica Brasileira. Quem é a Igreja Evangélica Brasileira? Quem é a Igreja Evangélica Brasileira? Porque existem diversas denominações, né? Mas dentro da Igreja Evangélica Brasileira, tendo essas denominações, tem algumas também que tem um monte de igreja que é seita. Por exemplo, existe igreja aí que eu vou assistir vídeo lá, tá todo mundo de branco rodando. Mas você não pode falar que aquilo é uma igreja bíblica, né, irmão? Teológica. Aquilo é um bando de babaca, de tonto, que faz que se faz para ganhar dinheiro. Irmão, ao nível de gente, Djoma. Esse Djoma. Quem é esse Djoma? Diz que é profeta, que brinca com as coisas sagradas. Um bando de gente imbecil que brinca com língua estranha. Tem até pastor que brinca com língua estranha. Fala aí, manto de não sei o quê. Que tipo de gente é essa? Eu não tenho respeito por essa gente, irmão, que brinca com língua estranha. Você já viu algum não pode falar macumbeiro, né? A pessoas do grupo do culto dos atos brasileiros brincando com Já viu algum católico fazendo piadinha da Aparecida? Não, mas quem faz piadinha, sabe que Pedro negou Jesus? Não, porque Jesus curou a mulher dele. As piadinhas imbecil. Um bando de analfabeto. Os caras acham bonitinho, sabe? Fazer stand-up com a Bíblia, com as coisas de Deus, com coisa séria. Porque Jesus perguntou pro paralítico lá, você quer ser curado? Ele disse, não, quero ficar aqui. Perguntou pro cego de Jericó, você quer ser curado? Não, quero um cão guia. E o povo analfabeto espiritualmente. Mas é engraçado. Eu não acho... Até tu falando aí, acaba sendo cara, engraçado. Eu não acho graça, porque cara, é coisa séria. É a palavra de Deus. Quem que você viu na Bíblia brincando com a palavra de Deus? Não tem. Stand-up gospel. Vamos convidar o cara vai vir dar risada. Aí, aqui não é mais altar, agora é um palco stand-up gospel. Por isso que a igreja tá nesse caminho que tá. Porque não quer ouvir gente séria. Por isso que a igreja pentecostal e o povo da igreja hoje não quer ler Bíblia. Eles querem ouvir Café com Deus. Eles querem ler Café com Deus. Um livrinho. Eles não lêem Bíblia mais. A Bíblia foi substituída por Café com Deus, por devocionais. Eu tenho o meu devocional. Enquanto o Salmo 1 diz que na sua lei medita de dia, antes tem o seu prazer. Os crentes não têm prazer de ler a Bíblia, eles têm prazer de ler devocional. E tem uns que lê até Seixonoye. Mas eu tem uns só que corroborando... Tem uns que lê signos. Vou ver como que vai ser. Esse dia eu tenho uma irmã postando sobre signos. Meu signo, eu sou de virgem. Uma véia já. Virgem. Que virgem, mano? Eu sou de câncer. Eu sou de peixe, sou de aquários. Crente que acredita em signo. Crente que leva a chave pro pastor ungir a chave. Unge o carro. Eu vou sair. Não. Não é, não. Não, dá vontade de dar uma cadeirada. Cara, onde nós vamos... Não, Fábio, tô falando sério, cara. Onde nós vamos parar com tanto besterol, cara? E por que tem esses besterol? Porque a igreja não tem conhecimento bíblico teológico mais. Não tem, cara. A igreja não tem mestre. Eu acho o cúmulo do ridículo. Eu acho. Pode me criticar à vontade.
crentes pentecostais, pastores pentecostais, levarem para suas igrejas pastores tradicionais para pregar. Os pastores tradicionais, você fala os reformados? Hernandes Dias Lopes, Augusto Nicodemos, não. Eles estão Mas o pastor Hernandes Dias Lopes é um mestre. O que falta é falar em línguas estranhas, irmão. Não é que falta língua estranha. Ele tem muito de Deus para entregar. O Mas quem disse que ele não tem? Não, mas por que não levar um cara desse para pregar numa igreja? Ele tem muito para entregar para o povo dele. Na igreja dele. Para nós que somos que acreditamos em batismo com o Espírito Santo, nos dons, não. Porque ele não acredita no arrebatamento antes da grande tribulação. Eles não acreditam nos dons espirituais, não acreditam no batismo do Espírito Santo. Ué, se você acredita numa coisa e leva para pregar na sua igreja um cara que não acredita, não é meio incoerente? Mas é herege? Ele é herege? Eu não digo que ele é herege, não. Mas não... Às vezes tem um pensamento diferente. Então vamos lá. O camarada vai... Quantos pastores pentecostais você vê pregar na presbiteriana? Eu só vi um pregando na presbiteriana de Pinheiros. Até hoje, só um. Quem? Um pastor, esqueci o nome dele. Da Assembleia de Deus. Assembleia de Deus. Ah, esqueci. O nome dele é meio complicado de se falar. Foi uma vez. Os caras não levam. Sabe por quê? Porque eles não creem no que nós cremos. Eles estão errados? Estão certinho. Errado é nós. Que temos ausência de mestres, ausência de doutores, e aí precisamos ir atrás de gente que acredita que uma vez salvo, sempre salvo, que acredita na predestinação, que tem uns que já foram escolhidos, outros estão... Pastor Flausilino pregou na presbiteriana de Pinheiros. Uns acreditam que não, predestinação, são calvinistas, uma vez salvo, sempre salvo. Nós acreditamos em nada disso. Mas levamos mensagem para pregar na nossa igreja. Você acredita, você sabe disso, tem um monte de assembleia hoje que é calvinista. Sim, infelizmente. Não, infelizmente não, tá tudo certo, é. Eles levam essa gente para pregar nas igrejas pentecostais, nas Assembleias de Deus, velho. Vai fazer o quê? Pastores sensacionistas pregando na Assembleia de Deus e fazendo muitos jovens se tornar sensacionistas. E aí? Aí tá certo. Não. Então pronto. Então não leva na igreja. Ô, pastor Carlos Eduardo, mas o ministério em si ele é muito solitário. A gente comenta aqui, falando, às vezes, dos erros, mas o ministério é muito solitário. Nós precisamos de amigos, né? Tem até um livro que fala sobre amizade. Precisamos de verdadeiros amigos, né? Ô, Fábio, você precisa optar por ter ministério ou ter amigos. As duas coisas você pode não conseguir. Jesus optou entre a cruz e os amigos. Ele ficou com a cruz e perdeu os amigos. Elias optou entre o ministério e o moço que andava com ele. Preferiu o ministério. Davi optou e ficou só. Morreu aquecido por uma virgem que dormia com ele para aquecer seu corpo. Não dá para ter as duas coisas. 2 Timóteo capítulo 4, Paulo disse assim para Timóteo: procura vir ter comigo depressa. Traga a capa que eu deixei em Trode e os pergaminhos. Porque Demas, amando o presente século, me abandonou. Dalmácio foi para a Galácia. Alexandre Latoeiro causou muitos males. Só Lucas está comigo. Lucas só ficou com Paulo porque Paulo era doente, Lucas era médico. Você poderá não ter amigos, mas eu sempre me tirar alguém para te curar. Mas amigos são poucos. Existem amigos que caminham com você até um certo ponto, mas não irão com você até o fim. A Bíblia diz que quando Davi saiu de Jerusalém e Absalão tomou o trono, Davi teve um amigo chamado Barzilai, que cuidou de Davi em Manaim, que quer dizer terra dos anjos. Homem de ferro. E ele ficou lá, cuidou de Davi. E quando tudo resolveu, Davi voltou e falou assim: vamos comigo? Ele disse: não. Porque amigos verdadeiros sabem até onde eles podem ir. Eles nunca ultrapassam o limite do Jordão. A Bíblia diz que ele foi com Davi até o Jordão. Ele não ultrapassou. Ele disse para Davi: eu não sinto o gosto da comida mais, o som das músicas não me apetece, eu não sinto o cheiro, eu não sei discernir mais. Não posso ir. Porque, às vezes, o lugar que Deus vai te colocar
Não cede para os seus amigos. Quando Jesus disse para os discípulos, para os filhos de Zebedeu, para a mãe deles, eles não podem beber o cálice que eu vou beber, ele estava no cálice da sua morte, nem ser batizado no batismo que eu serei batizado, que era o batismo da sua morte. Jesus está dizendo assim, ó, tem lugares que eles não vão poder ir comigo. O Calvário é um. Então, eu não digo assim que você não vai ter amigos. Você vai ter pessoas que você vai ter tempo de mesa com elas, mas não se iluda que você vai morrer acompanhado ou que o seu ministério será um ministério feito de pessoas do seu lado. Todo ministério é solitário. Todos os homens da Bíblia morreram só. Paulo morreu só, João só na ilha de Patmos, Eliseu na cama, Elias arrebatado, não morreu, né? Moisés só no monte. Então, assim, a gente não pode viver ministerialmente procurando amizades, senão nós terá. Nós terá. Assim, amizades eternas. Você vai ter amigos na sua vida. Eu até escrevi esse livro aí, Quem São Seus Amigos? Eu falo um pouco sobre isso, sobre os 4 homens que levaram um paralítico até Jesus. Ó, eles levaram até Jesus, não aceitaram a situação do homem. Quando Jesus curou, ele voltou para casa com quem? Só. Eles não foram com ele. Eles tiveram fé por ele, tiveram coragem por ele, levaram ele até Jesus, colocaram ele na presença de Jesus. Só que quando ele foi embora, ele foi só. Então, assim, pessoas podem te aproximar de Jesus. Pessoas podem conduzir até Jesus. Pessoas podem fazer muito por você. Mas elas estarão até aqui. Até os 45 do segundo tempo. Os acréscimos é você. Você vê, quando você assiste futebol, aquela coisa, né? Os jogadores tudo ali. Só que quando é cobrança de pênalti, que as cobranças de pênalti depois da prorrogação, ou quando acaba o jogo, aquela multidão de gente no estádio, os 11 jogadores, mais o banco de reserva, o cara caminha só. É só ele. A sua caminhada final sempre vai ser só você. Sempre vai ser só você. Entendeu? Então, a gente precisa entender essas coisas e não criar uma ilusão. Porque hoje, Fábio, as pessoas que aplaudem você hoje são os mesmos que puxam o seu tapete amanhã. Infelizmente. Jesus elevou o nível dos discípulos. Ó, pescadores de homens, pescadores de peixe, discípulos, servos e amigos. Olha o tanto que subiu. Jesus eram pescadores, outros coletores, né? Como Mateus, discípulos. Jesus chamou de servos. E aí falou assim, ó, vou subir o nível de vocês, no máximo, vocês não vão ser chamados mais de servos. Vocês vão ser chamados de meus amigos. Jesus sempre foi amigo dos discípulos, mas eles nunca foram amigos de Jesus. E só 3 ele compartilhava particularidades, né? E os 3, só um ficou na cruz, porque o outro sumiu e o outro seguia de longe. E disse que nunca o conheceu. E, de fato, Pedro não mentiu quando disse que nunca conheceu Jesus. Jesus conhecia ele. Se, de fato, ele realmente tivesse conhecido Jesus, ele não teria feito o que fez. Quem conhece Jesus não nega Jesus, né? E nem o segue de longe. Por isso a pergunta, quem são seus amigos? Quem são seus amigos? E aí eu abordei nesse livreto aí sobre isso. Qualquer pessoa que disser para mim que tem 10 amigos, eu desconfio. Eu tenho 10 amigos, eu desconfio. Se você me disser que você tem 5 amigos, eu te respeito. Se você disser que você tem 3, eu te honro. Porque amigos não são poucos. A gente tem muitos colegas. Conhecidos. Pessoas que querem o que você tem e não suportam quem você é. Existe isso. Tem gente que quer o que você tem, mas não suporta quem você é. A história do pródigo é muito bonita, né? Só que o pródigo queria só o que o pai tinha. Ele nunca amou o pai. Ele amou o que o pai podia proporcionar para ele. O que o pai podia dar para ele. Então, existem pessoas que amam o que você faz. Até ministerialmente, cara. Ô, traz o Fábio aqui, pô. Fábio prega legal, traz ele aqui na nossa igreja. Eles levam você, não é porque eles gostam de você. Eles gostam do que você faz, do jeito que você prega. A utilidade, né? A sua utilidade. Não é a sua amizade. É a sua utilidade. Existe até uma frase do padre Fábio de Mello. Você quer saber se te amo de verdade?
Espere o que eles vão fazer com você e a seu respeito quando vem a sua inutilidade. Eu lembro que uma vez eu conheci um pastor, eu preguei na igreja dele, ele é muito rico. Rico mesmo, assim, mas rico de nosso Deus. E aí ele falou assim, Carlos Eduardo, o que você precisar, quando você precisar, você pode contar comigo. Até amém, pastor. Rapaz, pelo amor de Deus, hein? Até bem. Aí um dia eu estava em casa, eu ia fazer um teste. Liguei para ele e falei, pastor, passando uma prova aqui. Meu filho, o que eu posso ajudar? Se o senhor pudesse me prestar R$200, pastor. Eu vou orar. Vou orar. Aí tá orando até hoje. Aí encontrei ele. Rapaz, Carlos Eduardo, meu amigo. Ô, pastor, tudo bem? Tudo bem. Aí disse, rapaz, estou para um amigo meu. Carlos Eduardo pediu dinheiro emprestado para mim, rapaz. Eu não ajudei, não. No sentido de ajudar. Falei, não, pastor, mas não estava precisando, não. Ué, você pediu para quê? Falei, não, porque o senhor falou que se eu precisasse de qualquer coisa eu podia ligar para o senhor. Era só um teste, só não estava precisando de dinheiro, não. Era só para ver o seu nível de comprometimento e de amizade. Se eu estivesse precisando, o senhor não seria a pessoa que eu pediria. Até porque eu aprendi que quanto mais rico, mais miserável. Meu Deus. E a igreja não é sustentada e nem ajudada, e eu não sou ajudado por pessoas ricas. Toda a igreja é mantida por gente pobre. Isso é bíblico. A igreja de Corinto era mais rica e a que menos ofertava. A igreja da Macedônia deram até empobrecer. E era a que mais A ofertava. que menos contribuía era Coríntios. Até por isso, Paulo faz aquela defesa apostólica, dizendo, eu nunca precisei, eu construo tendas para não ser pesado a vocês. E acredite né? outra coisa, quando Paulo fala isso, ele também fala que eles que deram a ideia da contribuição. Eles deram a ideia da contribuição. E outra coisa, conforme algumas fontes, eles contribuíam para outros e não queriam contribuir para Paulo. Né? Exatamente. Isso acontece hoje, irmãos. Os caras dão oferta, a nível de igreja, isso, de membresia de igreja. O pastor, eles não dão para o pastor uma oferta. Mas se o profeta for lá, eles dão até o dízimo para o profeta, que o profeta revelou. E, na verdade, biblicamente, claro que os caras que são contadistas depois vão comentar aí. Biblicamente, o dízimo é dado na mão de quem te alimenta. Porque Melquisedeque deu pão e vinho. E porque ele deu pão e vinho, o que Abraão fez? Deu-lhe o dízimo de tudo. Então, quem te alimenta espiritualmente e até fisicamente é que tem que receber seu dízimo. Perfeito. Né? Então, a igreja precisa... E aí você vê, porque eu tenho amigos meus que lideram profetas na igreja deles, que quase faliu a igreja. Porque os irmãos pararam de dizimar na igreja. Dizimar, eu não gosto dessa palavra. De devolver o dízimo. Mas estou ajudando o profeta. Então, dando tudo pro profeta. Inclusive, vai passar o meu Pix aqui agora, depois... Não, tô brincando. Então, o camarada tá lá, aí o cara tá lá profetizando pra você, revelando, aí já manda você colocar, aí já aparece o Pix e tal. E aí as pessoas deixam de honrar a igreja que servem para honrar profetas. Tem aqueles que devolvem o dízimo no programa televisivo do evangelista, do televangelista, mas não devolve o dízimo na própria congregação. Pastor Carlos, além de ter esse livro aqui, quem são seus amigos, o livreto, né? Aqui, gente. Quem são seus amigos? Eu adquiri esses aqui são meus. E ele pagou, viu? Dei de graça não, porque ele honra a gente, o Fábio. Paguei. Ele honra o convidado. Eu gosto de honrar o convidado aqui para voltar mais vezes. Ó, quem são seus amigos? Isso aqui para mulheres, né, pastor? Frágeis sim, fracas jamais. Frágeis sim, fracas jamais. Fracas jamais. Isso é especificamente para a mulherada. É, de preferência que os maridos comprem e dê para as esposas. Eu falo sobre Eva, sobre Sara, a mulher da solução fácil, sobre Rebeca, a mulher que acredita no que ouve, sobre Raquel e Lia, não é o que você tem, e sim o que você gera. Eu quero que ela tenha, não importa o que você me dá. Eu falo sobre Ana e Penina e tal, e por aí vai. Eu comprei esses aqui, ó, para eu pregar as mensagens do pastor Carlos Eduardo. Logo, você não precisa mais levar o pastor Carlos Eduardo. Em 2 meses eu vou estar preparado para pregar todas as mensagens. O pastor Aloísio, o pastor Aloísio Nunes, da Igreja Videira, ele tem uma frase, ele fala assim, ó, que depois que a mensagem saiu da sua boca, já era. Já era, né? Você perdeu os direitos autorais. Desafios de um novo tempo aqui também, né? Fala sobre o quê, pastor? Esse aqui eu falo sobre Josué e o que Deus vai tratar com Josué após a morte de Moisés, porque Josué era servo de alguém que estava morto. Ele era servo de Moisés, mas Moisés estava morto. E mesmo assim ele era servo de Moisés. Aí é como se Deus dissesse para José, ó, tá aqui o atestado de óbito. Moisés está morto.
Eu não tenho mais nada com Moisés. O que eu tenho agora é com você. Desafios de um novo tempo. Desafios de um novo agora. tempo. Dízimo antes, durante e depois da lei, ó. Os amigos que são contra o dízimo, que falam que o dízimo é lei e não tem dízimo no Novo Testamento, tem aqui, ó. Dízimo, eu falo sobre 5 tipos de dízimo que tem na Bíblia. 3 não é para nós, é só para judeus. E 2 é o que nós conseguimos fazer. E tem aqui também, ó, o fim vem, anticristo e a grande tribulação. Nesse aqui tu fala que não há salvação. Eu falo sobre, esse aí eu falo desviados. sobre meso, sobre pós, sobre pré, falo sobre Mateus 24, que não tem nada a ver com a igreja, tem a ver com Israel. Mas isso aqui você fala também que não há salvação por desviados? Irmãos. Fala? Aí, ó. Você tá de brincadeira. Jornada da liderança. Essa aí eu esboço alguma coisa sobre liderança, e tem um capítulo legal aí que eu falo sobre liderança em todos os versículos de Provérbios 28. Cada versículo tem uma palavra sobre liderança. Todos os versículos. De Provérbios, capítulo 28. Quem é você? Essa é a única pergunta que Deus nunca respondeu. Moisés falou para Deus assim, ó, quem sou eu? Deus, eu serei contigo. José diz, quem sou eu? Vai nessa tua força. Jeremias diz assim, quem sou eu? Eu te escolhi antes que você nascesse. É uma pergunta que Deus nunca respondeu. Porque na concepção divina, nesse caso, não importa quem você é. O que importa é que Deus é com você. Tremendo, tremendo. Dá uma mensagem, vou pregar essa mensagem. Já prega, aqui, tá? Depois metade da oferta você me manda. Faço os cortes e digo que é minha. Mas é sua, né? Comprei a trajetória do Cordeiro. Esse aí eu falo de Jesus de Gênesis até Apocalipse. Porque a pergunta de Isaac é, onde está o Cordeiro? E aí essa pergunta não ficou só lá, Deus poderá. Essa pergunta ressoou, né? Onde está o Cordeiro? E aí ele chega no capítulo 5 do Apocalipse, como Cordeiro, mas o céu o vê como leão. E aí tem todo um desenvolver da história. Não vai contar o livro todo, né? Não posso dar spoilers. Em que tempo você está? Esse aí eu falo sobre Filipenses 3, quando Paulo diz... Não que eu tenha alcançado alguma coisa, mas uma coisa eu faço. Esqueço das coisas que para trás ficam. Esquecer do passado, você não esquece uma vez, é um processo. Você vai esquecendo das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo presente, para alcançar o prêmio da soberana vocação futuro. Tem gente que vive no passado, está morto no presente e já esqueceu do futuro. Perfeito. Além desses livretos aqui, o senhor tem alguns outros livros também escritos, né, pastor? Além dos livros, eu tenho os livros, que é A Dona do Milharal, Conquiste, que é uma trilogia, Conquistei e Agora, e Pensei que Tinha Conquistado. E tem um outro livro chamado Prefixo de Deus, e estou terminando um agora, e terminei um agora, está sendo corrigido, que é A Síndrome de Asaf, quando o louvor vira uma queixa. E estou acabando de escrever outro, que é A Arte de Liderar Entre Lobos. A Arte de Liderar Entre Lobos. Pastor, pessoas que queiram adquirir, o senhor consegue entregar em qualquer lugar do Brasil? Qualquer canto do Brasil. Só que aí você paga o frete, né? Porque compensa levar todos principalmente, né? Esses livretos aqui compensa. E o preço é acessível. Agora, se quiser em PDF também, a gente consegue mandar. Tem PDF também? Tem. Consegue mandar? Consigo mandar. Pelo Instagram mesmo as pessoas podem entrar em contato? Pelo Instagram, Carlo_Edu_Correa. Olha aí, gente, Carlo_Edu_Correa. Entre em contato agora mesmo pelo Instagram com o pastor Carlos Eduardo e peça seus livretos, que ele vai enviar para você, fazer a cotação de entrega, te envia tudo certinho e você pode receber tanto em PDF ou pode receber os livretos assim. Semeia aí no Ministério dos Servos do Senhor, que de fato é uma bênção. Toda vez que o senhor vem aqui, as pessoas ficam perguntando se tu tem curso, se tu tem livro e tal. Ô, Fábio, falar em curso, agora em outubro, eu ainda não tenho uma data certa, mas deve ser depois do dia 13 de outubro, eu vou lançar a minha escola teológica, Escola Teológica Rugindo Alto. E nós vamos ter lá curso online, né? E as pessoas vão poder fazer o curso básico de teologia, médio, avançado, noções de hebraico, noções de grego, capelania, liderança e psicologia pastoral. E aí eu acredito que se você tiver coragem de me trazer aqui, eu volto aqui já com o curso montado e tal para falar, e o preço vai ser o mais acessível possível para que todo mundo possa frequentar. Perfeito, pastor. Esse podcast é seu, o senhor pode voltar quando quiser. Obrigado, meu amigo. Se fosse para transmitir uma mensagem ao mundo no dia de hoje, olhando para aquela câmera ali, existe um mundo de olho em tu, qual seria essa mensagem?
A mensagem que eu direi para todos os nossos amigos, irmãos e ouvintes é o seguinte: escreva as suas derrotas na areia e as suas vitórias sobre a rocha. Ninguém pode destruir quem Deus escolheu. Então, ergue a cabeça, siga em frente, Deus é com você. As dificuldades são normais, fazem parte do processo, mas se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus abençoe. É isso aí, gente. Este foi mais um episódio do Eu Acredito Podcast. Muito obrigado por você ter ficado conosco, interagindo e fazendo esse podcast acontecer. Se você ainda não é inscrito, entrou aqui de gaiato no navio, estava navegando aí nas redes sociais e você se deparou com esse podcast, gostou, curtiu, já se inscreva aí no nosso canal. Se não gostou, não curtiu, se inscreva aí também. Quem sabe você possa gostar de algum dos nossos episódios, que já são aproximadamente 200 episódios, e semanalmente nós estamos aqui, sempre com um episódio novo. Eu vou nessa. Na sequência, a gente volta com mais um episódio do Eu Acredito Podcast. Até mais!